a mais um episódio do Na Escala Cash. Aqui você verá as informações que realmente importam para você que quer tomar as melhores decisões na reforma ou construção da sua casa. Para isso, convidaremos profissionais da área, desde engenheiros a fornecedores dos mais variados segmentos da construção, para um bate-papo descomplicado sobre o tema. E hoje nosso convidado é o Evandro. Ele está na área há 14 anos já, na área de pisos e revestimentos. Boa tarde, Evandro. Boa Tudo tarde, bom? boa tarde, Tudo bom? meninas. Obrigada por ter Bom, vindo. na verdade, eu agradeço sim aí o convite de vocês, né? Sim, tenho 14 anos na área de piso e vestimentos, né? Eu entrei na Revest em 2010, É tempo, hein? então um tempinho já, né? Vim de uma área que totalmente diferente, né? Eu trabalhava no ramo de confecção Nossa. e vim trabalhar na área de piso e vestimento, mas já tem uma historinha por trás disso, porque na infância eu trabalhei com o meu pai, e meu pai fazia entrega de materiais de construção. É. Sabia não. Então, nessa parte aí, eu tive um pouco de experiência, mas na parte de entrega, né? Na parte de logística. Né, eu vim de São Paulo, né? E lá que eu aprendi e conheci alguma coisa de entrega de cerâmicas e porcelanatos nessa linha. Depois mudei minha vida, fui para a área de confecção. Aí me instalei nessa área de vendas, sempre vendendo, vendendo. E vim para Maringá, também trabalhar na área da confecção. Você veio com a sua Até família pra cá, com seus pais? Não, vim sozinho. Ah, Vim tá. sozinho, na cara e na coragem. Hum, E aí me Homem é enraizei corajoso, né? aqui, A você mulher é vê? mais Tem difícil que de ser. tomar a cara, assim. Aí Tomar a frente. peguei e vim pra cá, bati bastante a cabeça e fui aprendendo. Mas sempre na área de vendas, né? Gosto muito de vender, gosto de lidar com o público. E até me enraizar, né? Aí criei família aqui, né? Minha esposa, meu filho. E aí em 2010 eu fui trabalhar na Revest, que é uma referência aqui na cidade, em Maringá, Sim. né? Em acabamentos. E desde então tô lá. Trabalhei 10 anos como vendedor, né? E hoje eu sou gestor de vendas dentro do grupo. É, há 2, 3 anos, né? Que 3 você anos. abandonou a gente. Não abandonei, né? Tô sempre presente. Tá, duro que tá mesmo. Tá vendo? Sempre salva, gente. Às vezes eu acho que sou Muito! mais presente que os vendedores É até. verdade. Qualquer coisinha, gente, Evandro, Evandro, socorro. qual é o seu melhor vendedor? Passa pra gente, que a gente já perdeu nós. É. Você vê, precisa, né? É verdade, né? Eu acho que do tempo que eu saí de vendas, desses 4 anos, ainda não conseguiu encaixar um para vocês lá. Já foi uns Perfeitamente. Todo mundo que 3. encaixa sai. É, Ou sai para melhor, ou vai para um é, ramo diferente, é. Sim. né? Acho que a gente já passou por uns 3. Ah, mas você tá lá. Mas você é o eterno. Não, mas agora tem uma garota lá para poder entender vocês e eu acredito que ela vai dar conta do recado. Muito Foi quem me bom. atendeu a última vez. Foi. Isso, ela mesma. Ah, Acredito ela que, foi bem que ágil, bem possa bacana. dar sequência. Aham. A gente gosta muito do trabalho dela e Sim. realmente ela tem essa agilidade. Então ela é muito dinâmica, muito prestativa. Aham. Vai pintar dúvidas e a gente vai esclarecendo junto, Sim. mas ela é bem É, porque prestativa vai para isso. aprendendo, né? Você já tá aí há 14 anos nessa. Na verdade, estou aprendendo todos os dias. Não, com Sempre, né? certeza. A gente fala, né? O ser humano ele tem que se reciclar, né? E você Então a sabe gente lidar vive. com um arquiteto, né? E me fala uma Eu coisa, tento. uma curiosidade. Já antes até da gente entrar na parte técnica, né? Das diferenças das peças e tal. Qual que é a diferença do cliente que chega com arquiteto e sem arquiteto lá para você? A Quando eles chegam, que vem de um arquiteto que já tem, né, um projeto, eles vão mais focados? Como que é? Olha, a gente sempre tem essa entre o arquiteto e o não arquiteto. O que eu posso dizer? Todo cliente que entra à loja e ele traz um profissional junto, a gente realmente sente que há uma diferença no projeto. Uhum, Questões de especificação, até devido ao conhecimento que vocês têm na área, Uhum. né? Estudaram para isso, né? Então, sabe colocar os investimentos nos devidos lugares, uhum. né? Às vezes você vai pegar um vendedor, graças a Deus nós temos uma empresa onde investe muito na gente e nós temos uma qualificação muito boa. Para conhecimento, né? Isso, então isso ajuda muito o cliente que não tem um profissional. Só que tem coisas que só o profissional sabe fazer, né? Sim. Então a gente fala assim que é cada um na tua. Uhum, Fazemos a nossa parte de fazer a especificação de conhecimento de produto, Uhum.
mas temos o dedinho de vocês onde se encaixa melhor, o que combina melhor com o quê. Uhum. Só que com o tempo de bagagem que a gente tem e que vai aprendendo com vocês, na troca, isso aí adquire. Mas o cliente que entra na loja com o profissional faz toda a diferença. Não porque estou aqui hoje falando com vocês, É que mas já a gente vem, vamos vê. dizer assim, mastigado, né? Já vem tudo com contexto, não vem perdido. não vem perdido, porque às vezes a pessoa, ela não sabe às vezes explicar o que ela precisa, E ou outra, pra você qual chega na loja, tem função. um milhão de coisas, gente. Você, a gente fica louco lá dentro, né? Tem muita opção. Porque hoje a gente trabalhando com o mix que a gente tem, o mix é muito grande, a gente consegue abrir o leque para atender qualquer tipo de cliente, de um classe A, B, C e D, né? E o profissional com o dedinho ali, ele consegue trazer isso mais mastigado, né? Uhum. É um passo da venda que talvez a gente não precise ir tão a fundo, porque já, bom, se o cara contratou um profissional da área, é porque alguma coisa de diferente ele quer Uhum. e ele vai ter algo de diferente na obra dele, Uhum. né? Sim. Porque fazer tudo igual, qualquer um faz, Sim. né? Mas quando tem a mão do profissional, a gente vê muita diferença, né? Eu, como vendedor na época que atendia vocês, principalmente, que a gente tá aqui, parece que a gente vai puxar o saque, não é? Mas eu lembro É pra de ser sincero. eu lembro por de favor. quando vocês me mandavam as especificações e hoje os vendedores que vão atender vocês também recebem de vocês e eu falo, que bom seria que se todos recebessem dessa maneira, Ó. né? Porque vem tudo mastigadinho, bonitinho, paginado, você só vai colocar o teu dedinho ali na experiência de soma, cálculo de rejunte, cálculo de argamassa, É, porque isso né? a gente nem É tem uma, como fazer, né? Cálculo e de é uma rejunte, trabalheira argamassa. fazer orçamento. Ele Nossa, dá se muito é. trabalho. Então, quanto mais especificado vier, né, facilita para vocês, mais rápido vem o orçamento, né, Isso. mais assertivo também. E você vê, né? Até os bons que levam tudo prontinho, que Aham. vem lá, a gente fala que é o nome, quando faz todo o Descritivo? descritivo da obra, com tudo bonitinho, com imagens, né? Tal produto em determinado lugar, a paginação nas paredes, né? Os cortes. Então, quando a gente fala de corte, é o corte de tamanho das paredes. Ó, esse aqui vai em tal parede, direita, esquerda, fundo, frente, chão. Já gera algumas dúvidas, Sim. tem dificuldades Sim. também. E aí imagina aqueles que vão sem o Aham. profissional. É. E aí fica tudo na mão do vendedor. Sim. Porque daí você tem que ir lá no local, porque às vezes ele não tem o projeto, ele só fala, daí, Medir, às tem vezes que passa medir medida tudo. errada. medir em loco. Então, Aham. tudo que a gente puder proporcionar para o cliente em relação a melhoras para Sim. ele dentro da obra, e o cliente, quando ele vai nos procurar, ele sempre vai na questão de assim, eu tenho um problema e eu preciso resolver esse problema. Uhum. Então eu falo que hoje nós somos, Resolvedores de problemas. nós entregamos a solução para o cliente, É. né? Tanto a parte de vocês, que é fazer todo o detalhamento e Uhum. nos enviar e a gente ali trabalhar e entregar a solução, Nas Sim, minúcias. sim. né? E aí a gente trabalha assim, profissional não deu certo, aquilo, aí a gente vai conversar, vai entrar no detalhe, vai resolver. Então a gente está ali para isso, Pra realmente. resolver. Muito Mas bom. ajuda muito a força do profissional, a gente sabe. É uma Bacana. Faz uma questão, né? diferença. Vocês também ajudam muito a gente. Então, quando a gente tem dúvida muito específica, né, vocês trabalham com isso, específico com isso, né? Então a gente já liga, ó, dá pra fazer isso, isso e isso. Ou tem nesse tamanho, tem esse piso, ou preciso de um piso que é igual, interno e externo, só muda a textura, o que que você tem de opção e tal. É. E a gente não tem, é o que a gente sempre fala, né? Então não tem como a gente conhecer de tudo, porque a gente tem que ter uma multidisciplinaridade, assim, né? Total. E É não muita tem coisa. como, daí a gente vai Muito. pros Pra ajuda. parceiros aí. E eu acredito que a parceria é justamente essa, né? A questão tanto de vocês trazerem o cliente até nós e a gente também ajudar vocês com as soluções que nós Uhum. temos, porque nem sempre sabemos de tudo, né? Eu falo, a gente vive em constante aprendizado Sim. e é uma troca,
Sim. né? A tua experiência com a E sempre minha. tem novidade, né? Exato. Vai ter probleminhas, hein? Ah, com Ah, certeza. Isso o aí negócio é faz Em resolver. todas as áreas. O negócio é resolver, exatamente. Resolver. Exatamente. Então, É tá. isso. Tá, a gente tá falando então, nosso tema hoje são pisos e revestimentos. Então, vamos começar do básico. Para que serve o piso e o revestimento? Pode ser idiota essa pergunta, mas a gente tem que saber exatamente por que existe o piso e o revestimento. Vamos Qual a lá. função, Piso e né? azulejo, você quer dizer? Não, é que quando a gente fala piso, bom, a Evandro vai falar, então, vai. É que na verdade, assim, né? Há um tempo atrás, a gente não precisa ir muito longe, mas um pouquinho de tempo, as empresas fabricavam muito os porcelanatos, cerâmicas, que aí depende, dá até pra gente falar a diferença entre um e o outro. Isso. Mas basicamente, piso era para ser usado em chão, já fala piso, Uhum. revestimentos em parede, né? Então a gente sempre teve Vulgo azulejo. exatamente, né? E muito antigamente aí a gente vinha na linha de uns revestimentos super pequenos, 20, 20 por 20. 20. 15, Os apartamentos 15, 10, antigos é tudo 10. 20, 20. Então a gente vê, aí tinha a linha colorida, a linha Sim. toda repaginada no sentido de com detalhes, com floral, né? Muito. E tinha muitos tozetinhos que usava para decoração. Então o tempo vai evoluindo e as coisas vão melhorando. Mas basicamente, piso era para chão, revestimento, que é o azulejo, para parede. Que um é mais resistente que o outro, basicamente. Na verdade, as bases dos produtos elas são iguais, porque a queima de forno é igual. Aham. Se a gente for analisar, cerâmica. Quadrado, retangular, o que muda é o corte. O que vai definir se o produto ele tem mais resistência para piso ou parede é a questão do antigo PI, que hoje já foi substituído por um produto local de uso. Antigamente tinha PI, que era PI 1, 2, 3, Isso. 4, 5. Quanto maior o PI, mais resistência. Sim. Aí, quando a gente fala de maior resistência, não que seja uma resistência mecânica, é aquilo que você vai pisar e vai quebrar. Aham. A gente fala do desgaste natural ao esmalte. Então, Se tem muito uso ou pouco uso. Exato. Então, Área molhada. os testes de coeficiente de atrito é o que determinava o quanto aquele esmalte ia aguentar. Então, quando passava lá assim, umas esferas, uma quantidade ali, e determinada, aguentou 5 minutos sem riscar, então esse aqui é um PI 5. 4 minutos. O teste é feito assim, então. Exato, Sabia. por esferas, por Aham. esferas. Aí, o quanto mais o esmalte aguentava, mais resistente era o piso, né? Até chegasse numa determinada área que aqui, ó, passou, já começou a perder a cor, a coloração. Então, esse aqui ele não pode ser usado numa área de alto tráfego, ele tem que ser usado para baixo tráfego. Seria paredes, que aí parede não tem contato, Sim. né? Com peso, essas coisas, é mais E antigamente paredes. os azulejos, né, os revestimentos, eles eram mais finos, né? Os Muito. que são especificamente para parede são mais finos, né? De espessura, não são? Quando a gente fala em piso e azulejo, Isso, sim. piso e azulejo. Não Isso, agora. isso. Não. O comparativo entre os dois. É, isso antigamente tinha muito, que aí o piso... O azulejo vai girar em torno de 6 milímetros, 6 a 7. O piso girava em torno de 8. Piso cerâmico. Quando a gente trata do porcelanato, ele tem uma massa um pouco mais grossa, ele vai girar em torno de 9,5 a 10 milímetros, dependendo o tamanho da peça. Tá. Né? Que depois, um tempo, quanto mais atual fica, começou a surgir os slim, mas Mais isso bem fininho. depois. Isso. Mas a maioria é essa base. Revestimento na faixa de 6 a 7, os pisos cerâmicos uns 8 milímetros e os porcelanatos 10 milímetros. Que a gente fala na questão de espessura. Sim, já que você falou, né? O porcelanato, o piso cerâmico. Explicar qual que é a diferença, né? Entre um e o outro. Isso. Hoje nem tem muito mais. Bem mais Cerâmico. porcelanato do que o. Olha, eu vou te falar que assim, a diferença básica dos dois é a questão dos agregados minerais que vão na composição da massa. Vamos pensar em fazer um bolo, né? O bolo que fica batumado, que é mais duro, a gente fala que é o porcelanato. E o bolo mais macio, mais arado, é a cerâmica. A cerâmica. Nossa, então a cerâmica ela é melhor que o porcelanato? Se a gente for analisar a grosso modo, sim. Mas a questão de ser uma massa mais macia,
mais airada, ela vai ter uma absorção maior de água. Então a cerâmica ela vai passar no forno, ela tem uma queima mais baixa. Isso faz com que o produto fique não tão homogêneo, tão firme. Uhum. E aí ele tem mais poros abertos, e isso faz com que o produto Manche. infiltre água. E ele pode aparecer aquelas manchas d'água que a gente Isso que fala. eu ia perguntar. Então, aquilo lá não é problema de rejunte, não é infiltração, é questão A do gente produto ser pode poroso. falar também na questão do rejuntamento, mas basicamente a cerâmica ela tem uma absorção maior. Só que quando a gente fala absorção maior, é sempre de baixo para cima e não de cima para baixo. Ah, porque em cima Uhum. tem o esmalte que protege. É. É. Então a gente fala da umidade ascendente, aquilo que vem de baixo. E Então a é uma ce- então infiltração. É porque se Isso. uma o falta de piso, se o rejunte. contrapiso, o piso ele não tiver permeabilizado, Pode acontecer. essa umidade vai subir. Isso. E se o rejunte não estiver muito bem rejuntado, a água pode A água pode entrar entrar e, e fazer com que consequentemente. apareça manchas no produto. No porcelanato é mais difícil disso acontecer. Porcelanato, na verdade, para ele ser considerado porcelanato, ele tem que ter um grau de absorção menor que 0,5. Então, a base dele é 0,05. Ele tem na composição. Se ele não tiver, ele não passa no teste, ele não recebe o selo para ser um porcelanato. Por isso que o mercado hoje ele tem a cerâmica, ele tem o porcelanato, mas ele também tem o semigrês. Ele fica na metade dos dois. E dá para entender a diferença. Então a cerâmica ela é feita mais ou menos a 1.100 graus, Uhum. porcelanato 1.300 graus, e um semigrês ele vai ser uma cerâmica com base e queima no forno do porcelanato. Então ele Gente, tem isso eu um não grau de sabia. temperatura Tá, mas mais ele eu nunca forte. viu lá, ou ele tá especificado porcelanato, ou ele tá cerâmica. Eu nunca vi semigrês. É Não, mas que- tá no nome, grês, não sei o quê, não é? Quando Exatamente. você vê Hoje já propaganda. tem isso. Quando você vê propaganda Então, lá, ele você fala fala, ó, piso, grês, não sei das quantas, Isso. tá. Aí esse Aí, ó, produto gente, você isso pode Eu considerar não que ele sabia não é também. um porcelanato, por quê? Os piso grês ele vai ter de 1 a 3% de absorção de Aham. água. O cerâmico ele vai de 3 a 6. E o porcelanato ele tem que ter menos de 0,5. Tá, então o grês seria mais indicado pra parede. Não, ele pode ser usado em piso também, porque ele tem uma resistência boa em boa. relação à umidade. Tá. Porque hoje em dia, as massas, a gente fala que é o biscoito, a bolacha do Aham. produto em si, tem os agregados minerais para que o produto fique mais macio, Sim. camada de esmalte, o processo de produção é mais barato, porque o que torna um produto caro hoje é o gás. Então, quanto mais tempo de forno e mais alta temperatura, mais gás se usa. E mais caro vai ficar. Exatamente. Então, por isso que a cerâmica ela é mais barata e o porcelanato acaba se tornando um pouco mais caro. Porque o tempo de fogo dele é maior, né? Então, a gente tem mais ou menos uma diferença aí de 200 graus e o tempo que você tem que produzir um Entendi. porcelanato é um. Claro que a matéria-prima do porcelanato também se torna mais Ah, caro, tá. porque É isso são que eu ia te outros perguntar. agregados Não é minerais. só o gás, E também o tem. tamanho Não. também, né? Você não tem piso cerâmico maior do Que ele que... não dá resistência? Tem? Olha, Maior do que é uma 1,20? surpresa. Hoje os porcelanatos estão em formatos gigantes, 1,20 por 2,40, Isso, 1,20 por enorme. 3,20, 3,60. E eles estão cada vez mais finos, né? E exato, só que mantendo a mesma resistência que quando Uhum. te dá o de 10 milímetros. A cerâmica, hoje a gente já tem cerâmicas 90-90, Caramba. 92-92. Então, antigamente eram uns 20-20, 30-30, 45. 45-45. Aí o Bold. produto mais mole, ele Uhum. fica mais abaulado, mais problema de Sim. empenamento. Aí veio tecnologia, veio investimento, e aí hoje você vê que os produtos já aumentaram de tamanho, 90-90. Aham. Com boas vendas, produtos assim, muito bons e bonitos, né? E um custo-benefício um pouco menor, né? Que vai poder atender aí a clientela. Então, porque a gente vê muito, às vezes, né, propaganda, né? Passando, piso, tal, sei lá, R$ 20 o metro. Gente, como que como que ele consegue ser tão barato e qual que é o prejuízo que a pessoa vai ter comprando um piso desse? Quando a gente fala do preço, né? Lógico, a cerâmica ela vai ser mais barata que o porcelanato até devido à proporção de tamanho.
Mas a gente não pode falar que, de repente, um piso 45, um piso 60-60, ele vai ser mais frágil ou mais resistente. Mas ele é uma cerâmica. Tá. Não, por Então, tamanho não, dentro da realmente. qualidade da cerâmica, hoje os tamanhos menores vai ter um custo menor de Aham. produção, sai mais barato. Então a gente consegue aplicar um valor menor neles, embora o mercado hoje já peçam peças maiores. E a questão é realmente a matéria-prima que é usada no material e a queima. Então isso faz com que o produto fique mais barato, né, mais Uhum. acessível em relação ao porcelanato, a cerâmica, a gente diz. E a cerâmica tem uma diferença aí hoje, porque as tecnologias em porcelanato, a maioria hoje dos porcelanatos são todos retificados. O que quer dizer retificado? Retificado é o produto corte reto. E quando a gente fala em retífica, aí você fala, poxa, vou mandar retificar o motor do meu carro. Então você fala, vou refazer todo o processo porque não ficou bom. Agora o produto vai ficar bom. É isso, mas não é. Por quê? O porcelanato, para ele sair do forno, ele não sai retificado. Ele sai com a borda abaulada, porque é uma forma. Não Sim. tem uma forma que deixa o produto retinho nas bordas. Evandro, faz favor, pega Este? pra eles Tá aqui. entenderem. Aí. Tá. Qual câmera que for? Tá nessa daí, na do Põe- meio. põe- É, tá na do meio. Hum. Porque, Não, é, eu ia essa falar, põe bordinha nessa. aí. Vou Isso. falar pra você pôr essa daqui, ó. Não, gente, vocês viram que no começo do vídeo eu apresentei o Evandro e o Evandro não apareceu, né? Porque hoje eu que tô na câmera. Ah, Não acredito! Não apareceu! Depois que eu fui me tocar, gente, meu assistente não está aqui hoje pra mudar. Gente, aproveitando, né? Aproveitando né, o erro aí, né? Curtam e compartilhem. ah, Ele é arredondadinho. Quando é bold, né, Evan? isso, Ele sai exatamente. assim do forno. Todo Daí, por produto co- ele sai com a borda abaulada e, Abauladinho. e aí depois ele vai passar por uma... Se for o processo produtivo de bold, ele vai ficar bold. Aham. Então aí ele vai passar, ele vai sair, já faz a forma, essa forma já tira as rebarbas ali mesmo, a máquina, e depois ela vai passar por um período de esmaltação, que aí a gente fala que é o banho de esmalte, para Que é poder essa dar cobertura do bolo. que ele vai dar vai. a característica do produto, Aham. isso. A gente fala que é a esmaltação dele. Quando o produto é retificado, ele sai do forno, a bolacha, redondinha. Aí esse produto ele vai passar na parte de esmaltação, então ele vai ser esmaltado. E aí, a Nádia agora está com uma peça aqui, ó, e essa peça é um porcelanato. Uhum. Aí ele passa na máquina e a máquina faz a retífica. É um corte Sim, pra ficar retinho. nos 4 cantos e aí o produto fica reto. E aí esse corte reto dele a gente fala que é um produto retificado. Deixa eu E mostrar ali. qual que é a diferença entre um e Põe outro? aqui nessa câmera. Quantidade de rejunte que vai ser Uhum. usado e acabamento final, né? Sim. Pois os retificados hoje são mais bonitos, usa menos Aham. rejunte, né? As peças ficam mais próximas. E a junta de O rejunte, né? O rejunte. A espessura do rejunte. fica bem fininha. Quando a Isso. gente tem o bold, que é esse arredondadinho, o rejunte tem que ser bem largo. Hoje os rejuntes vai É. tornar o piso bold aí, ele vai de 3 a 8 milímetros de É muita espaçamento. coisa, é quase 1 centímetro. Fica largo. Daí o que acontece, né? Primeiro que o rejunte ele vai encardindo. Segundo que quanto mais rejunte, mais risco disso absorver água, porque talvez o Uhum. rejunte saia. E esteticamente também, né? Porque o retificado ele vai ter uma o quê? 2? Hoje tem produtos até com junta seca. Então você parte de Ah. junta seca, 1 milímetro e 2 Aham. milímetros, né? Para o produto retificado, que é o máximo de especificação das indústrias hoje. Tem indústrias com 2, com 1 e junta seca também. Junta seca para piso. O que Na você verdade, ela pode ser usado, eu acho assim, bacana. A gente só tem algumas restrições em relação a áreas molhadas, acha? Sim. tá? Por conta da dilatação. Áreas externas, por causa de infiltração, Infiltração. né? É. E quando você vai colocar num banheiro, por exemplo, que é uma área menor, a gente tem que respeitar a junta de dilatação nas extremidades, porque quando você coloca um produto de junta seca, ele tende a trabalhar, e se ele tiver espremido, ele levanta e faz o efeito cabana, né? Uhum. Então ele levanta todo, porque o produto trabalha, o Sim. ambiente trabalha, Uhum. né? Então, tendo junta de dilatação nas extremidades, que é cada empresa vai ter a tua determinação de 2, 3, 5 milímetros, você deixa o espaçamento ali nas paredes e o piso pode ficar
todo juntinho, sem. E aí a gente recomenda se usar um rejunte acrílico e não o cimentício. Porque como o cimentício é flexível, ele não vai penetrar suficientemente. Então a gente pede para que use o acrílico, para que ele vede totalmente aquela pequena fissura que ficou ali em áreas molhadas. Quando não é área molhada, você pode fazer junta seca, respeitando também a dilatação do ambiente. Se for um ambiente muito grande, aí a gente entra com junta de dilatação nas extremidades e aí tem a junta de dessolidarização, que também é uma junta de dilatação, mas aí ela fica no meio do ambiente, que são aqueles intervalos maiores, Sim. porque se for um ambiente muito grande, ele tende a trabalhar e aí o piso pode se soltar também. Entendi. Então, isso já é uma parte que não é que não cabe a nós, a gente especifica, a gente explica, mas isso já vem do cálculo de engenharia. Ah, tá. Tamanho, Aí- comprimento, aí Aham. vai tamanho de piso, né, o ambiente que vai ser usado. Então, tem todos esses detalhezinhos Aham. aí que são mais minuciosos. Tá, esses que você falou de junta seca geralmente são peças maiores? Hoje a gente tem Ou a partir não? dos 60-60, Ah, 60-60, 80-80, 1,20 por 1,20. Hoje a Ceusa no mercado foi quem trouxe. Tá. Questão de junta seca, né? Dentro das marcas que eu conheço, ok? Uhum, Porque tem sim. marcas que eu não trabalho e talvez não tenha todo o conhecimento mais Das outras. aprofundado. Mas dentro das marcas que eu trabalho, né? A Ceusa foi a pioneira, que veio com um produto monocalibre, que seria as peças do mesmo tamanho. Monotom, Uhum. que aí os produtos são todos da mesma cor, independente de quando você compra e qual período que você comprou. Ah, não tem que diferença de legal. lote. Não tem diferença de lote. Nossa, É a porque tal do isso V que tem lá naquelas especificações de variação. Isso. Só Tem. que tem a questão da variação A variação também, na estampa? mas a variação é questão de estampa. Ah, Perfeito. tá. Bem Isso. colocado. Tá. Agora, cor assim, eu tenho a cor branca hoje aqui. E amanhã eu quero fazer uma outra, preciso do mesmo produto e ele vai sair da mesma cor. Claro que tem algumas exceções do branco, do preto. Tá. Mas as cores mais pastéis, os tons mais sóbrios, ou os marmorizados, eles saem na mesma estampa, no mesmo Não desenho. tem diferença de não lote. E tem como que eu diferença de sei lote. disso quando eu vou escolher um piso? Automaticamente vai ficar por conta do profissional que está especificando o produto a te falar esse tipo de situação. Ele não vem lá, porque assim, quando a gente vê um piso, ele tem uma tabela, né? Ele tem uma Isso. lista de várias coisas. Qual que é, se é alto tráfego, baixo Isso. tráfego, se é esse negócio de variação. Vem marcado E também. vem marcado. Tanto e na daí isso vem caixa, marcado como? na caixa, ou na etiqueta, ou no próprio site da marca, você Mas aí, pesquisar a qual que é, fundo, vai qual que é aparecer. o que que ele estaria escrito? Qual que é o código? Ele vai estar escrito como um produto monotom. Ah, monotom. monotom. Isso, ele vai estar escrito monotom. Aí vem assim, monotom, monocalibre, Tá. né? Que aí as peças são todas do mesmo tamanho. Aproveitando esse negócio da variação, o interessante é variação, né? Variação do- É De variação, tom né? ou de movimento? Não, do movimento, da estampa. Certo. O interessante é você, quando for comprar um piso estampado, tipo um marmorizado ou um amadeirado. O interessante é que tenha mais variações, né? Que são mais estampas. Isso. Para você ter uma continuidade de veios. Quando você tem um ambiente muito grande, Perfeito. aí você tem, sei lá, 5 variações, né? Você consegue juntar uma peça na outra e ter um veio contínuo, maior. Porque senão fica aquele carimbo. Se você pega um piso marmorizado, né? Que tenha uma variação só ou duas, fica Uhum. aquele piso carimbado. Isso. Tudo repetido. Perfeito. Então Tem- isso é uma coisa A interessante, questão né? de variação a gente fala de variação e realmente ela varia muito. Então tem produtos que é um V1, que aí eles são mais Tudo igual. homogêneos. Tá, que Aham. são pisos que não tem estampas. Isso. Eles O são mais V2, homogêneos, o tá? V2, mas pode ter alguns marmorizados que ele pode ser um V1, porque ele vai ter um veio suave Uhum. e Mas E mesmo é o assim mesmo fica veio. carimbado. Então, e esse Isso. carimbado que a gente tá falando, né? Então, quando você vê numa parede lá várias peças, que é tudo a peça igual, na cara você vê que não você é vê que o um. produto Não Fica é um aquele mármore mármore que puxado fica- pra cá, aí outra peça puxada pra cá, outra peça puxada pra cá, e fica tudo carimbado. Aí a gente fala assim, né? Essa é a verdadeira cópia, não é É a feio. reprodução. Demais. É Porque feio, quando a gente, é gente horrível. copia, fica horrível, né? É horrível. Agora, quando a gente reproduz algo, ele fica mais bonito. Não, porque Ele é mais a apresentável, né? tecnologia ela vem para tentar fazer com que o artificial fique igual ao natural. Isso Exato. tá Tem muito empresas- longe de acontecer. Mas tem empresas que Né? fazem até o relevo, né?
no Sim. porcelanato, E a imprime a A estampa, impressão dele. a impressão tem até o relevinho. Fica mais próximo, né? Sim. E quando a gente fala da variação, voltando nela Isso. aqui, a variação, então ela vai ter produtos que ele vai ser um V3, que é uma variação moderada, depois ele tem um V4 e o V5. Então, assim, quanto mais variação tiver, mais diferenciação nas peças. Então, Menos peças repetidas. exato. Então, se você pega um V5, um V4, a gente vai calcular em média de 20 a 25 peças para se repetir uma peça. Tá. Entende? Uhum. Então, eu produzo, eu tenho uma escala de produção, ela sai. A cada 25 peças, 26 está aí uma não quer peça dizer igual a que outra. são 6 tipos de peça. 6 tipos de estampa. O produto ele pode ter até 25 faces. 20 O V6, faces. que é o último. O V5, isso. O V5 é o último. Exato. Tá, Agora sim. então a V6 é cada motor de 100, carro. a cada 100 ele tem 25 peças diferentes. Exato. E daí V4 tem 20, sei lá, 15. Isso, Daí vai... vamos colocar nessa Tá. proporção, porque agora eu também não vou te saber detalhar Tá. certinho Não, mais ou Tranquilo, menos. tranquilo. Tá, né, só- é, É que eu não, essa eu questão. não sabia. Eu sabia que quanto maior o V, mais variações, só que eu não sabia dessa proporção. Eu imaginava que, Perfeito. tipo, tinha 5 Não. tipos. Não, na verdade, É. a cada Tem tanto... produto que você vai, exemplo, eu quero usar esse produto aqui numa parede. Que tamanho que é a tua parede? Quantas peças você vai usar? Eu vou usar 20 peças. Então, pode ser que nessa parede não tenha nenhuma peça igual uma a outra. Entendi. Vão ser todas diferentes. Uhum. Só que como a gente não controla lote de produção, as peças saem e elas são embaladas de acordo com que elas vão caindo ali e elas não vêm numeradas. Então, jamais fale para o profissional que vai fazer o assentamento separar as peças. O ideal é que ele abra a caixa e pegue a peça e assente. Continua o assentamento até acabar aquela caixa. Abre a outra caixa, pega a primeira e assenta, a segunda, a terceira Gente, e eu vai não embora. sabia. Olha a Não tá Super- marcado, então? Não vem marcado. Tá, mas e se eu quiser? Porque tem algumas peças, por exemplo, o mármore. E põe uma peça em cima da outra e o veio que tá aqui continua aqui. Existem algumas peças que são assim. Eu não sei se existe especificação para isso ou... Alguns produtos podem se alinhar. Tá. Mas por ele ser um mármore e a gente tenta tirar uma reprodução mais fiel de uma peça, se eu pegar hoje um mármore aqui, uma pedra de mármore, e eu lascá-la ao meio, jamais os veios vão se encontrar, Uhum. né? Eles não se encontram. Pode ver que vai ter um veio para cá, um veio para lá, ele acaba e não tem continuidade se você não colocar uma na pedra natural. se você não cortar e colocar exatamente na mesma Exato, posição na que ela mesma estava posição. antes. Perfeito. E aí os porcelanatos, eles recebem a serigrafia, deixando o produto mais próximo do natural. E aí você tem sim um segmento de setas de assentamento. Ah, isso é legal. Essa pecinha aqui não tem a seta de assentamento. Este aí por estar cortado. É, deixa eu tá ver se cortar um aparece. pedaço. Mas a maioria dos Aham. produtos, eles têm seta de assentamento. Tem. Essa seta de assentamento que vem especificada no produto, ela te ajuda muito na questão de alinhamento, Aham. tá? Das faces. E o jeito que é para se colocar a peça. Porque tem peças que são marmorizadas, então você vai seguir a seta e ela vai acompanhar e vai fazer todo o desenho certinho ali. Vai te dar Aham. aquela superfície mais próxima do natural possível. Tem produtos de relevo e se você inverter uma seta, aí você fala que o produto está com defeito. Ah, porque depende Porque por causa da sombra, ele né? dá o efeito sombreado ao contrário. Tá? E então, a seta de assentamento ela é fundamental. Os vendedores, quando vendem também, principalmente um produto decorado, Aham. gente, siga a seta de assentamento. Ó. Começar tudo para o lado direito, vai tudo para o lado direito. É porque Começou às pro vezes o lado esquerdo. relevo da peça que tá aqui não vai bater com Isso. essa. Aí na hora que você for passar a mão, vai ter um Exato. tropiquinho E ali. agora as peças decorativas, sim, elas vão ter seta para baixo e para lateral, dependendo. Porque depende, vai criar um mosaico, né? Daí a Exato. gente, E aí, se você inverter a peça, é como se você estivesse colocando o nome de ponta cabeça. Aham. Né? E aí você vê nitidamente, e aí você fala, nossa, mas aqui deu diferença de tonalidade. Aham. Na verdade, Aí é a você luz fala, que bateu. cara, olha, aquela peça ali, se você tirar ela da parede, você inverter e colocar na mesma posição das outras, some essa indiferença. Uhum. Essa diferença que tá dando. Então, vai muito na questão do cuidado com a mão de obra também.
Então a variação é muito disso. As peças vão ter o V4, V5 com mais variações. Quanto menos Uhum. V3, V2, a variação é menor. Então, com menos peça, se encontra mais peças repetitivas, né? Quando a variação é menor. Mas, assim, as peças não vêm numeradas de fábrica. Então, é o que vem dentro da caixa. Pode acontecer. Antigamente, pra você ter uma ideia, a gente vendia umas peças que aí já não era variação e era de desenho. Tá. Né? Há um tempo atrás eu usava muito isso em bancadas. Aquelas peças decorativas que ou era hambúrguer, ou era moto, ou era carro. Sei. Ah, Então era um patchwork ali dentro Aham, dessa patchwork. nostalgia de remeter a algo mais Aos antigo, aos azulejinhos, né? azulejinhos Aham. portugueses da época. E você não sabia o que vinha. E quando o cliente comprava com a gente, tinha produtos que vinham 7 peças na caixa. E às vezes ele falava, não, mas eu quero uma diferente da outra. Não tem jeito. Pode ser que você vai abrir essa caixa e vai ter 3 repetidas. Aham. sim. É o processo de produção, vai saindo, vai Sim. embalando, entendeu? A não ser que você comprasse um mix, porque aí tinha um mix, que aí dentro do mix, Uhum. que era como se você escolhesse as peças, aí viria assim, uma de cada dentro da caixa, Sim. 7 peças e todas elas diferentes, mas aí é o mix, é diferente. Ah, tá. Daí compra pelo É. mix. Agora, quando você comprava a caixa fechada, aí não tinha jeito. Surpresinha. Aí, surpresinha, exatamente. Entendi. É o Kinder Ovo. Oi, Da cerâmica Evandro, e já aí, que, né? já que você falou do assentamento, né? Vocês, que o pessoal que vai assentar já tem já sabe como que faz, como que assenta. Apesar de que alguns ainda não sabem direito. Então, por exemplo, se o cliente está chegando lá na obra, ele vai ver o pedreiro dele lá assentando. O que que ele tem que observar? Como ele está passando a argamassa para não acontecer, por exemplo, dele, depois de pronto, ele pisar e de repente ele sentir um oquinho. Assim, oco. sabe? Ó, essa é uma informação muito pertinente. Por quê? Todos os produtos depois de produzidos e por uma regra, né, que a gente fala da ABNT, você tem que ter um grau de segurança para que a peça não fique oca, para não dar desplacamento. Então, Uhum. todo produto acima de 30 por 30, a empresa da argamassa já recomenda-se que se faça um uso em dupla camada. Tá? Dupla camada seria o quê? Argamassa na peça, argamassa no chão. Hoje em dia não há necessidade mais de fazer o cruzamento dos cordões como se era antigamente. Ia passar assim, Passar ao contrário. passar Antigamente assim, você passar passava assim? assim, depois você fazia, aí tinha que ficar invertido e você ia lá e grudar. Tá. Hoje não. Hoje você pode passar ele no mesmo sentido. O que não pode acontecer é realmente formar bolsões de ar embaixo da Uhum. peça. Porque esses bolsão de ar é onde justamente a peça não tem dá apoio. aderência, não tem apoio, é onde fica oco. Aham. Aí você bate e faz o poc-poc. Gente, mas sabe o que é engraçado? Às vezes a gente pega umas reformas, uns apartamentos somente antigos, né, pra reformar. Aí os caras estão lá arrancando o piso, aí você vê as bolinhas. A gente fala que é o piso assentado em bolacha. As Gente, placas E redondinhas. você sabe que eu já vi ele isso. botava umas bolinhas assim de Eu já de vi argamassa. isso, não era com revestimento, era com pedra natural, que foi colocado na parede, e daí no meio desse oco Ai, criou-se baratas. misericórdia. Virou um ninho de barata. Um ninho. Porque como é pedra na parede, acho que era uma pedra natural que era, mas enfim, era junta seca. E a barata passa por qualquer lugar. extremidade. Eu sei que esse tá dando até arrepio na nave. Gente, eu tenho pânico. Só não pode aparecer barata voando aqui dentro. Sei que Não, não. que não daí- tem. Não sai daí correndo. Certifico, descobriu aqui não que tem. essas placas eram assentadas só com umas bolas, assim, uns tanto que caiu. E imagina, se o cara na cabeça de alguém mata, né? Porque era perigo. pedra natural. E daí, no meio desse caminho onde não tinha argamassa, era um ninho de barata. Daí teve que aquela, Hormoninhos. como que fala? Ela Afetar tudo, né? É. Passar tudo entre uma pedra e outra, né? Pra não ficar junta seca. E a barata que tinha lá dentro, daí deve ter Perde morrido, né? todo o Porque efeito visual da peça, É. né? Produtos cimentícios, produtos em pedras naturais, quando você usa em fachada, realmente não recomenda-se usar o rejunte, até porque o produto ele remete ao natural. Uhum. Sim. E se você colocar rejunte ali, você perde todo o efeito do produto. Sim. E às vezes, realmente, as cavidades são enormes que pode entrar barata, pode entrar lagartixa, formiga e qualquer Não, tipo de até inseto. pelo próprio formato, principalmente pedra Isso. madeira, né? Que ela é bem lascadinha. Sim. Mas mas para pedra também você tem que passar. Não, senão Argamassa fica perigoso, 100%. porque, sei lá, pode Isso. descolar ali. É. É muito fácil de E descolar. dependendo do tamanho da fachada e a altura que vai se usar essas pedras,
o ideal é não só usar argamassa. Hoje nós temos a argamassa comum que assenta os pisos em chão, parede. Uhum. Argamassas que dão uma garantia até 3 metros de altura para determinados tamanhos de produto. E aí nós temos a argamassa, que é uma argamassa polimérica, que é uma argamassa mais resistente, que ela vai mais aditivo. E aí Ah. ela tem uma extensão maior de altura, que você pode usar até 9, 10 metros de altura essa argamassa, mas dependendo o tamanho da peça, o ideal é que faça o assentamento com argamassa polimérica e que se use também a fixação mecânica. São pequenos ganchinhos que você compra em Uhum. materiais loja de material de construção, Uhum. inclusive na Revest nós temos, tá? Se precisar. Faz seu jabá. Jabá. E aí, o que que acontece? Essa peça, ele é um ganchinho que você vai perfurar com um parafusinho de leve, você fixa ele na parede, e aí você faz um leve desgaste na peça, vai fazer um leve desgaste na peça, porque a peça vai ser pesada, Tá. então você faz um leve desgaste na peça, ele vai entrar dentro da peça aqui, e aí você parafusa ele na parede. Então ele vai ter a Ah, ancoragem com argamassa, aí ele é entendi. como se fosse Uma um mão- Lzinho, uma mãozinha, Entendi. que ele vai ficar preso Caramba. embaixo da argamassa e o furo na parede, e a hora que você colocar o outro revestimento, ele some. Então ele tem esse Olha. encaixe. Eu não tenho a peça aqui para mostrar para Que vocês. legal, esse É eu não uma, conhecia. é uma laminazinha. É bem Ele é pequenininho, fininho. quer Mas ver? ela tem que fininho. entrar na lateral da. Deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar Ela aqui. tem que Ela entra, vai fazer um corte fininho no Uhum. piso, e aí você encaixa lá dentro. Tá. Se for pedra, a mesma coisa. Chama fixação É uma mecânica fixação pra mecânica. revestimento. Isso. Quer ver? Eu tenho aqui Legal. eu tenho, ó, tô salvo, não sei se posso mostrar, mas espera aí. Pode. Achar aqui para vocês. E a partir de. Chama- em prédios, isso, vamos dizer. Olha se Que aparece coloca. aqui. Não, às vezes você pega fachada que você vai usar uma pedra natural que ela é pesada. Uhum. Ou, hoje em dia, o pessoal tem usado muito porcelanato grandes formatos. Você pega um produto que é 60 por 1,20, Tá. já o ideal é que acima de 3 Sim. metros que faça ancoragem argamassa e ancoragem mecânica dele. Ah, Eu não tenho a peça aqui, desculpa, achei que tivesse, mas não tenho o grampinho aqui. E aí as peças são pesadas, né? Sim. Aham. Aí você põe uma peça dessa até determinada altura. Tem fachadas hoje que chegam a 7 metros de altura, Sim. Uhum. aquelas fachadas planas, retas, né? E aí você estende uma peça dessa, aquela última, se ela não for muito bem fixada lá, uma peça dessa pode desancorar e Um é um acidente risco enorme. terrível. Exatamente. Com certeza. Se ela cair ao chão e quebrar, ok. O duro é se cair em cima de alguém. Mata. Então é um perigo. Isso aí é um perigo. E a complicadíssimo. gente já viu desancoragem, já viu soltar, aham. né? Isso acontece. Eu não vou dizer frequente, porque nem todo mundo fala que soltou ou que caiu. Mas você vê muita gente refazendo o serviço devido a isso. Que não colocou. Entendeu? Então, até você falou dessa questão aí dos revestimentos nas fachadas. A gente vê muito acontecer até em pedra natural, bastante em pedra natural, até em porcelanato, de começar a manchar. Inflorescência. Isso, quando é pedra natural, né? Então, porque tá em tempo, né? Chove e tal, e daí essa pedra começa a manchar. Tem uma argamassa específica para usar para ela não manchar esse. Na verdade, esse é um problema crônico e acontece muito frequentemente em vários lugares, não só Aham. em fachadas, mas Essa, como essa em mancha. piso também, é Essa fluorescência. mancha. É, né? chama mancha, Fluorescência. Isso. mancha que a Ju tá falando. É aquelas manchas esbranquiçadas que ficam Parece que escorreu o escorridas. cal. Isso. Parece que sai do rejunte e fica aquela. Escorre. Então, na escorrida. verdade, a gente fala que isso aí, na verdade, é uma patologia. É algo Isso. Aham. que Patologia vem, de obra. vem dentro da especificação de alguns produtos. Isso acontece muito em blocos, tá? Argamassa e alguns tipos de rejuntamento. Hum. Porque todos esses produtos, eles têm vários agregados minerais para que se faça a composição. A composição dele não é só cimento e água. Não. Cimento, areia, pó. Então tem um monte de agregados, química lá, né? Que tem que ter os aditivos para Aham. poder dar uma força maior à ancoragem da argamassa. Então a eflorescência a gente fala que é uma patologia que ela pode vir de ascendência de umidade. Então se você tem um ambiente onde você fez a parede, e é um cimento que vai ali, vai cal na base, vai um monte de coisinhas, isso depois com o tempo pode se soltar, escorrer e queimar o produto que foi colocado por cima. Então,
A base, a gente fala que o concreto hoje, piso e paredes, tem que ter pelo menos de cura de 14 dias. Isso é uma norma. Para que Ah. todo mundo espere esse produto secar. Hoje em dia o mercado disponibiliza muito a questão das maquininhas que você pode ir lá no solo e você pode fazer o teste de umidade. Tem Tá. umidade, não posso assentar piso. Não tem mais Aham. umidade, já propício a receber o revestimento, ou o piso, ou a pedra, Sim. que seja lá. Uhum. Então, não tendo umidade, você faz todo esse trabalho. Só que aí não tem só a questão da cura da parede. A parede tem lá seu tempo de cura. A argamassa que você vai usar, ela tem o seu tempo de cura. O rejunte que você vai usar, todos eles têm o tempo de cura, Entendi. tá? Uma vez me falaram que teria que ser usada a Argamassa branca? Ai, branca ou cinza? Na verdade, a Pra mim cinza, que era cinza. hoje em dia, a gente A falar em cinza? questões de Eu lembro que eu entendi argamassa, também. a cinza, custo menor, talvez por causa da matéria-prima usada, só que a branca, na verdade, ela é mais para quê? Ah, eu tenho um revestimento que aí eu vou colocar lá e eu não quero que fique fazendo muita sujeira, porque dependendo da mão de obra, o cara vai lá, ele espirra e fica aquela lambuzeira e Entendi. tal, né? Lógico que tem uns que são mais cuidadosos, Aham. igual essa peça aqui, se a gente vê, a hora que a gente passa a massa nela, ela tem um leve rebaixadinho aqui nas pontas. Então aqui você vem aqui, você limpa a peça, É verdade, eu e já aí vi você pedreiro aplica ela na passando o dedinho parede. assim, ó, nas Perfeito. Aí a bordinhas. gente fala do cuidado com a mão de obra. O cara que Ai, é gente, mão de zeloso, obra. tá? Mas aí já é um outro detalhe. A gente falando, Detalhe. voltando na eflorescência, se tiver proveniente de umidade, essa umidade ela vai vir depois do produto todo na parede instalado ou no chão. Essa umidade ela vai ter que sair por algum lugar. Aham. E aí ela vem da argamassa, ela vem do cimento, ela vem do rejunte, Ai. ela vem do tijolo, do bloco, e isso aí vai trazer os sais. E, E a hora que esses Que, sais sei lá, vêm, calcifica, não sei, porque parece ele vai calcificar. quando Exatamente. chuveiro, né? Quando fica Exato. aquele e uma Aí- vez sujinho que isso assim, aconteceu, não tem remédio. Só arrancando e. esperando secar. Cara, o ideal é que refaça o processo, mas às vezes o cara tem lá 100 metros de área, o cara não quer trocar todo o piso, aí ele vai no pontual. Porque às vezes ele acha que é um defeito do material. Ele fala, ah, Evandro, você me vendeu um produto, o produto tá com defeito. Tá, o produto tá com defeito. Quantos metros o senhor comprou? Ah, eu comprei 100. Quantas peças apareceram a fluorescência? Ah, em 2. É o produto que está com defeito? Vamos analisar friamente aqui, Uhum. olhando. Se o produto tiver com defeito, toda essa metragem que o senhor comprou Todo deveria lote, dar né? esse problema. Uhum. E outra, o senhor, né? Muito bem colocado, Ju. O cliente compra lá com a gente 500 metros. Uhum. Aí daquele produto chegou pra gente 5.000 metros. E eu vendi todos os 5.000 metros. Só na Aí obra. só naquela obra apareceu Ah. essa infelicidade que a gente fala. Né? Às vezes um descuido ali que pode acontecer. A gente está suscetível a tudo isso porque não é. Nós não produzimos o material, a gente só revende. Sim. Nós não produzimos argamassa, a gente só revende e a gente passa os cuidados necessários para que você tenha um belo acabamento, não tenha desgosto na tua obra. E depois que aquilo acontece, aí ou você refaz o serviço, não vai ter que contratar uma empresa que possa tentar ajudar no sentido de diminuir aquela substância que está ali. Mas se você não tratar a causa, não vai adianta. continuar Vai brotando. continuar. Mas é basicamente porque não esperou o tempo De de cura. cura, ou do Isso. reboco, ou do. E aí a gente entrando nessa parte também, Ju, tem a questão do rejunte cimentício, que hoje é o rejunte mais comum, Tá. e é o que todo mundo gosta de fazer e aplicar. Por quê? Porque E é ele o é mais barato. prático e ele é Também. mais em conta, Uhum. né? Só que ele é aquele rejunte bem porosinho, né? É porque ele é a base de cimento, né? E que encarde A pra base de caramba, cimento né? ele pode encardir mais fácil, porque ele vai ter mais absorção. Né? E aí, para se evitar, o que deveria ser feito nas obras que pode evitar? Pode evitar? Pode ajudar, mas não digo que vai evitar 100%. Mas é uma precaução. Tá? Impermeabilizar a parede com as Uhum. argamassas necessárias, mas com a argamassa, e depois você consiga fazer o assentamento do porcelanato usando argamassa convencional. Quando eu falo dessa argamassa, a gente fala muito. Hoje na loja eu trabalho com a linha do Tec Plus, Hum. que é uma argamassa polimérica para
fazer a hipermeabilidade. Tá. Fazer a hipermeabilização. A gente usa Que muito permite posteriormente ser aplicado uma outra argamassa porque para assentamento. dependendo do tipo de impermeabilização que você fizer, aí não vai ter argamassa que Não vai dar gruda. aderência. Não gruda. Aí não gruda, aí não Ah. adianta. Então, tem que essa ser- argamassa, ela já tem essa... Ela pode ser feito isso. Tá. Então, ela vai te proteger de uma umidade Aham. ascendente e, ao mesmo tempo, ela vai deixar você ancorar o Colar. revestimento em cima dela. Hum. Fazer a colagem ali. Então, basicamente, tratar bem essa parede que vai receber Aham. o próprio piso. Ou, caso não faça isso, fazer o tempo de secagem corretamente e que dê para usar na obra um rejunte acrílico ou até mesmo um epóxi. Nossa, mas você fala epóxi para os pedreiros, Eles fogem. eles Arrepia. arrepiam. Aham. Vai É ficar- muito Não, pra que difícil isso, de dona? Pra que aplicar. isso? Não precisa. Ah, eu vou cobrar o triplo. É. Vai ficar muito caro. Aí você vê como é que é, né? Aí você tem que, às vezes, usar do argumento para o cliente. Ah, isso é caro, mas caro em relação ao quê? Não, o pedreiro, ele fala que é caro porque ele quer fugir, né? Isso, Porque é, ele é porque a mão de trabalhoso, você obra tem é que exato. passar, você tem que limpar, porque senão O epóxi é aquele mancha. que vem nos baldinhos, né? Ele já Isso. vem É, pronto, ele não é em pó. Ele é um O em pó é o bi- cimentício. cimentício, Mas- isso. E Cimentício, o outro, o aí tem o Acrílico. resinado. acrílico. O acrílico. É, porque assim, o cimentício, ele é resinado também, só que ele é a base de pó. Então você vai colocar água, vai misturar a quantidade Aham. necessária, vai fazer aquela pastinha Sim. e vai aplicar. E o rejunte em pó, dependendo da superfície, você consegue fazer ele E depois em mais de ir quantidade e limpando, depois fazer a limpeza geral. O acrílico e o epóxi já não permite isso. Então, o acrílico você faz, já dá o acabamento ali a cada 2 metros e já tem que fazer a limpeza. Não O mancha tudo. epóxi já tem que ser de imediato. Fez, Uhum. limpou, né? Embora hoje a tecnologia e o aprimoramento faz com que você tenha mais facilidade de limpeza, Uhum. mas não isenta de você ter que fazer a limpeza já na hora. Não pode fazer um ambiente de 50 metros, depois vou começar a limpar. Negativo. Então você já vai dando o acabamento e já vai fazendo. Vai dando acabamento e já vai fazendo a limpeza. Mas acho que é por isso que eles não gostam mesmo. É, Dá porque mais trabalho. Dá mais Só que Demora mais. hoje o mercado disponibiliza pra gente um material que é um removedor de rejunte. Então todo aquele produto que você aplicou no piso, aí você passa esse removedor, aquele produto que está em cima do piso, ele vira tipo como se fosse um silicone. E aí você vai passando a mão, ele vai esfarelando e ele sai todinho da peça. Aham. É um produto que hoje as indústrias já produzem, justamente por causa da dificuldade de limpeza do epóxi. Sim. Só que ele não pode secar, porque se ele secar 100%, ele pode queimar o produto, por causa da base de resina que ele tem. Sim. É uma Entendi. cola plástica, praticamente, né? Ele é químico muito forte, então ele pode agredir. O cimentício tem muito esses problemas porque você pega uma área completa e vai lá e rejunta ela todinha. E aí depois o cara vem fazendo a limpeza. Só que aí ele pode usar um excesso de água. E o produto não está seco Ah, ainda. daí vai absorver. Aí ela penetra, que visivelmente às vezes você não enxerga. Depois começa a Com um soltar. determinado tempo ela vai subir, ela tem que sair para algum lugar. E essa umidade sobe. E aí ela traz os sais da argamassa, do rejunte. Aham. E ela escorre na peça e você não vê. Uhum. Você só vai perceber depois de um tempo, porque o sol vem, a chuva vem, o sol vem, e aí ela Uhum. começa a cristalizar. Aí vira aquela crosta aqui, aí você não tira com nada. E quando o rejunte trinca? Rejunte Porque às trinca. vezes eu digo quando como fala? No retificado a gente não vê, mas numa Acontece, cerâmica que o rejunte é um pouquinho mais largo, né? Aparece às vezes um rejunte ali trincadinho. tudo isso pode ser. Pode Aham. ser, tá? Não vou dar 100% de certeza. Mas a questão da aplicação do rejunte, Juliana, não tem outra explicação. Se você tem um rejunte bold, que é o mais largo, que vai mais quantidade de Sim, rejunte. Então, assim, quando tiver cabendo rejunte ali, você tem que fazer o acabamento e tem que fazer Aham. ele ficar certinho. Às vezes você faz superficial, ele fica murcho por baixo. Aí, com o tempo, ele Depois pode, tem. e aí ele vai trincar, Aham. porque ele vai ter espaço ainda. Então, ele Daí ele vai Ele assentando, expande. assentando. Exato. Acontecia muito isso com o epóxi. Porque o cara passava ele superficialmente, é um produto que seca mais rápido. Aí ele passa, aparentemente parece que ele tá perfeito. Depois. E Por aí, baixo ficou uma no bolha. outro dia o cara volta e fala, nossa, mas estava perfeito ontem, agora ele murchou. Aí o pessoal Aham. fala, mas é que ele murchou, Evandro. Ele murchou.
é que você não aplicou ele até. E outro, Até o fim, até o embaixo. produto tem 1 milímetro Ele é uma só de ele é uma porcelanato. pastinha, É né? uma pasta. Isso. Aí você pega 1 milímetro do porcelanato. Aí você pega mais 1 milímetro de argamassa, são Aham. 2. Sim. E aí vai dar 10 milímetros de piso, perdão, e 10 milímetros de argamassa. Vai dar 2 Sim. centímetros no final. E aí o cara passa superficialmente e o rejunte vai lá e afunda. Ah, mas o epox murcha. Ah, mas vai murchar. Não aplicou A culpa é do 100%. É. Aí o produto que você me vendeu não é Ah. bom. Ai, cai Tá, e provando. quando que a gente tem que bater o pé que precisa ser o epóxi? Tipo, Boa. às vezes a gente tem que ser... Porque no epóxi não precisa estar em todos os tipos de piso e revestimento, Sim. certo? Principalmente Piscina. para piscina. Piscina. Piscina recomenda epox, coloca Tem que ser. epox e... Cara, não quer dor de cabeça? Uhum. Põe epox. E quando é pedra natural? Pedra natural não é É recomendado que o não... epox. Pedra natural. Você tem que colocar ela bem juntinha e ela vai ser a tal da junta seca. É Então, verdade, ela vai permitir isso. verdade. Mas Aí entra algumas o baratinho. pedras dentro da piscina tem que ser rejuntada e aí tem que se usar o cimentício. Aí não tem como você usar eu tô um falando na epox nem um piscina. acrílico. Eu tô falando na piscina Vamos mesmo. colocar... Tipo, a rijal, que é natural, e põe na Isso. piscina, mas Hoje eu tenho lá na loja... que é- Rejunta, não rejunta dentro Isso, da da piscina? Palimanã, sim. Nós temos, na verdade, assim, Palimanã. Aí eu sou da Reveste, vou falar de Palimanã, vou apanhar amanhã. Mas enfim, Não, lá é a É a- minha é a Green Bali, que é da Pazinato. pazinato. Isso. Então essa pedra natural, realmente, ela é retificada, corta. ela é 20/20. E a hora que você coloca, realmente fica um frisinho. E aí, o recomendado é o rejunte cimentício para pedra, até porque o acrílico e o epóxi, não é que não Vai dê para ser manchar. usado, mas aí ele vai entrar naquela superfície É. regular da pedra e não tem como tirar. Não, Imagina não sai você com um suja. palitinho de dente ter que limpar a peça. Não, Nossa isso aí Senhora. é inviável, Aham. inviável. Aí Tá. tem que se usar o cimentício. Num assentamento de seixo, vamos supor, quero fazer um banheiro todo em seixo. Você faz a impermeabilização até o teto, né? Antes, para aplicar esse seixo com rejunte. Na verdade, cimentício. em paredes internas não há necessidade, porque as Mas umidades... do banho, água do banho. Ok, mas a umidade em piso, umidade ela sempre vai vir ascendente, então ela vem de dentro para fora. Tá. Ela não vai Não vai dar de fora para infiltração para dentro do outro Não. ambiente Só que que se faz ela divisa. der lá em cima, a infiltração ela desce. E a infiltração ela não tem a capacidade de subir, ela só desce. Não, eu tô falando de seixo na parede. Isso. Mas aí em banheiros é até no máximo em paredes internas é 1,5 metro Meio, de é. permeabilização, é o que a gente faz. E sempre deu certo. Entendi. E tem lugares que não é feito e nunca deu problema. Uhum. Então, lógico que vai ter aí, como é que fala? As más experiências e sempre tem um ou outro que pode acontecer de dar errado. Mas em fachada a É. gente vê bastante. Muito. Vê muito em Muito. fachada. Tem. Entre os rejuntos Tem pelas uma manchas casa, brancas. tem Muito, uma muito. casa aqui de um condomínio que eu vi, foi aplicado seixo, preto, inclusive o mesmo. Tá toda carimbada também. Você Tá, fala só que eu não sei. da eflorescência Eu não ou do sei. rejunte que queimou. Não sei o que aconteceu. Carimbada se A diz pedra, aparecendo... porque ela vem telada, telada. certo? Isso. 40 Cada por 40, tela 30 por tá- 30. Cada tela Tá diferente a tá cor? diferente. Ah, não. Tá um negócio muito estranho. Aí, Mas na aplicação, quando foi aplicado, tava tudo pretinho, inclusive é preto. Tudo igual. De repente, com o tempo, começou a dar variação de cor. Muito estranho. aí é bastante. Não sei nem o que houve. Até porque é uma pedra, aquela pedra de seixo natural, ela vai ter É. uma absorção maior de água, vai umedecer, pode aparecer uma incidência de mancha, porque é um produto que absorve muito mais. Não sei. Algumas partes Mas- que não secaram. E o preto é que Ai. assim, ó, quando a gente fala de tonalidade e diferença, se você colocar branco e preto, esses são os produtos que mais é um dão problema. diferença de tonalidade. Quando aparenta realmente a diferença. Ah, vendi um lote branco, aí vou te vender um outro lote. Uhum. Às vezes fala, mas colocando lá do lado e tal. Cara, o branco e o preto é o que mais aparece. É muito puro, né? A Exato. cor. É. É o que mais a gente vê dificuldade. Então, a gente explica certinho, ó. Vai dar diferença de tonalidade, é outro lote de produto, então, para que o cliente fique Ciente. sabendo e que a gente fique respaldado
de que a Sim. gente não está fazendo nada de errado. Sim. Entendeu? Viu? Nessa parte. Voltando na questão dos porcelanatos, faltou a gente falar do massa plena, Massa plena, técnico, Tá. dona técnico massa plena, Tem que vários é, nomes. Cada marca é. põe aqui, Eu vou Ju, falar de um nome e tal, né? põe nessa Você câmera falando na aqui. questão. Tá. Massa plena é quando todo Corpo, o né? revestimento é feito com uma massa pura, Uma né, única Evandro? peça. É uma única, Isso. Ele não não tem a recebe. divisão do Do esmalte esmalte. de Isso, cima. perfeito. Ele só é Esse polido, né? produto, do jeito que ele sai do forno, quando a gente fala, quando retrata de massa plena, tá? A Eu gente acho fala que tá massa passando plena ou assim, massa técnico. plena, tutomassa, porcelanato técnico. Então, cada Isso. indústria vai ter a tua particularidade em Nomenclatura. relação ao nome. Mas ele é Isso, uma massa só, não tem aquela Isso. divisão que exato. ele é. Ó, da outra aí. É que isso aqui é cerâmica. Outra dica aí pra quem quer saber É saber se é porcelanato. cerâmica ou porcelanato, a cor da. Isso A maioria é influencia isso, bastante, mas hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, Que porque engana? tem empresas que fabricam porcelanato, só que às vezes a jazida onde ela tira os Peraí, não minerais muda, não. podem ser mais escuros. Volta aí, Ju. Aí pode acontecer da massa ser um Tá, pouquinho porque mais geralmente a escura. cerâmica ela é mais Isso. laranjadinha, É. rosinha, e a outra é mais cinza, Basicamente, né? a Só gente fala voltando dos aqui. monoporões. Aqui é Aham. o esmalte. Então, este daqui não tem essa aplicação de esmalte. E na camada em cima? Ele é onde tudo de uma cor só, e o esmaltado ele tem o corpo de uma cor e uma Isso. cobertura de outra. Este Vai. daqui, que é o massa plena, a gente gosta de trabalhar aqui no escritório com ele, porque ele. Principalmente assim, num espaço gourmet, né? Quando cai alguma. A gente entende que ele é mais resistente e cai algum, sei lá, um copo, alguma coisa, ele lasca, ele fica de uma cor só. Não Certo. fica quando solta o. Né, É, porque Ju, na verdade, assim, não sei nem se é muita questão da resistência, porque tem vários porcelanatos esmaltados que são bem Sim, resistentes. Mas o que a gente não pode, não vai deixar de acontecer é você derrubar alguma coisa no chão e Fica aquela essa cor porcelanato diferente. lascar. Então, independente dele ser técnico ou não, vai cair o negócio no chão. Isso, ele vai lascar. E daí ele vai lascar. Só Ele que a las- massa, Isso. ela é da mesma cor. Ele lascando o Isso. esmaltado, sai aquele esmaltinho, daí fica. Você vê a diferença, né? Do Onde fundo, lascou. do Você vê o fundo, fundo. isso. E o outro você. Ele dá uma disfarçada, porque quando você não tem esmalte, então ele dá aquela lascadinha, mas você não. É. Principalmente quando vai fazer meia esquadria, né? Vamos- O 45 A graus. meia esquadria, Sim, principalmente, sim, que é a sim, escadaria, que é. A gente gosta muito de trabalhar com o mesmo piso, que ele sai da casa, ele vai para fora e às vezes até já vira a borda da piscina, então já faz a meia esquadria ali. É, na verdade, Perfeito. na borda da piscina faz o boleado. Um Daí, pra fazer o boleadinho. boleado, tem que ser o Massa massa plena plena. pra não dar aquela Ele diferença. vai te dar um acabamento mais bonito também. Uhum. Só Porque que a ele vai gente tá ser tendo uma todos igual. dificuldade. Qual que é a dificuldade? Tá difícil de encontrar massa É, plena. porque- E o máximo de tamanho que a gente encontra é 90 por 90, É, o Evandro certo? me desmentiu isso. Hoje, na Desmentiu? verdade, Que virou tem folclore. Virou Já folclore? tem 90 por 1,80, 80 por 1,60. Mas Então não nos tem enganaram. muitas opções. Não, são poucas. É que as É, cores que a verdade. gente queria, uma cor bem específica também, né, Mas Ju? o que acontece, na verdade? Assim, a gente falando, sim, realmente do massa plena e do produto esmaltado. Questão de resistência. Né, a Juliana colocou muito bem que tanto o produto É, e o que eu natural, falar de besteira aqui, você me corrige. tanto o produto de massa plena, que a gente eu fala que é também. o produto de massa única. Esse produto vai sair do forno, ele vai receber, ou ele sai e ele fica natural e só recebe uma composição para dar o acabamento, jatos para deixar ele no uniforme e tal, ou ele vai ser recebido um polimento. Aí a gente fala do Uhum, porcelanato brilho. polido e do porcelanato natural, com que é o brilho. fosco, né? Então ele é uma massa única, realmente, fácil de fazer meia esquadria, acabamento. Para bancadas, ele é muito específico, Uhum. a gente especifica bastante. O pessoal gosta de usar muito em escadas, gostam de usar em beira de piscina e fazer o acompanhamento já, para fazer como se fosse ou borda infinita ou o acabamento abaulado, né? Pra não ficar Abauleado aqui, perigoso, para né? não ficar perigoso, e você consegue Uhum. dar o acabamento com massa plástica. Sim, Né? exatamente. Então, um produto que vai te dar uma resistência maior, e caso ele venha
a quebrar ou trincar Uhum. alguma coisa, E ele fica da mesma cor. ele fica da mesma cor. Perfeito. Essa é a questão. E aí ele instala. O produto esmaltado, ele tem uma resistência muito boa, até porque o porcelanato, até para ser porcelanato, ele tem que ter um grau de umidade menor. Aham. Os poros do porcelanato é bem fechado e bem compactado, Sim. para que ele tenha uma resistência maior. E aí, quando você dá o grau de esmaltação, a esmaltação também ela funde no piso, ali no porcelanato, e ela fica mais firme Uhum. do que numa cerâmica. A cerâmica ela é mais airada, o tempo de Sim. forno Uhum. menor. Então, imagina você comer um soufflé, quando você morde ele no meio, ele é cheio de bolinhas, aí fica irado. Então a massa vermelha é desse jeito, e o porcelanato, a massa é mais dura. Ela é mais firme, mais Uhum. compactada, fica sem entrar porosidade, não tem poros para Uhum. que entre umidade e o produto fica mais compacto. E aí te dá uma resistência. Não Sim. é qualquer coisa que vá cair no chão que vai danificar o Sim, esmalte do gente. produto. Sim. Claro, um martelo, uma faca pesada de ponta, Aham. esse tipo de situação, salvo isso aí, Sim. né? Uma cadeira que não tenha uma proteção, uma mesa Uhum. pesada, Uhum. então são A coisas gente que... vê esses lascados acontecem mais quando tem a meia esquadria, né? Que é aquela Isso, junção do horizontal com o exato. vertical. Quando bate na quina. É essa Mas quina o que porquê que acontece mais, acontece né? essa situação? Vocês conseguem entender por isso? Porque não foi passada massa plástica Não, porque o suficiente que que ali. acontece? O porcelanato, ele sai de fábrica e ele tem a base dele. Então, nós temos Ah, uma base aqui de 10 milímetros, que a gente fala que é 1 centímetro, Sim. tá? Tem hoje um porcelanato no mercado que a gente chama de puro 15. É um produto que ele é 80 por 1,60. aham. Ele tem 15 centímetros de espessura, 15 Ah, milímetros, tá. tá? Eu né? já 15 sei o que você vai milímetros. falar. E é 15. Então, ele é muito grosso. Tá. Então, você vai pegar um produto desse para fazer uma escada ou até mesmo uma bancada. Uhum. Ou você vai afinar ele para fazer a meia esquadria. Sim, ele Você vai vai ficar juntar uma finíssimo peça ali, na né? outra. Então, assim, esse produto é assim. Se você chegar e colocar outra peça dele aqui, você concorda comigo que você vai ter Fica uma base vulnerável. de resistência muito mais Sim. forte? Agora, se você pega e você tira 45 graus desse, 45 graus do outro, ele afina e você pega e junta os dois Sim, vai ali. ficar super Você concorda vulnerável. comigo que ali ele ficou mais sensível? Ah, sim. Qualquer Sim, coisa que qualquer coisinha vai bater, trincar. ele vai Sim. lascar. O base massa plena, ele Uhum. vai ter uma resistência maior que o esmaltado, porque não tem esmalte. Sim. Mas ele pode Vai acontecer de também. lascar É, também, a vantagem desse é que daí, às vezes a gente tá? consegue fazer o boleado, né? Isso, Fazer a escada ali, o degrau tá? passando um pouquinho, fazer o Isso. boleado e não ficar com essa quina. E hoje em dia eu Né? tenho um acabamento perfeito para isso. Eu trabalho na loja com os materiais que são listelos, Aham. né? É uma marca bem tradicional, eles são lá de Curitiba e eles são espetaculares, dá um acabamento muito bom. Então você pode usar ele frontal de escada, você pode usar divisória de ambientes, ele Mas é tem o um quê? perfil T de passagem, ele é um metal. Ah, É um tá. É o perfil. perfilzinho. E aí você pode colocar ele aqui no acabamento E da daí escada, ele vai ficar perfeito, ele te ele dá um vai proteger. acabamento exatamente. E aí você pode manter a tua Hum. escada em porcelanato, tanto massa plena quanto Sim. porcelanato esmaltado. Não entendi. Então ele vai ser uma solução para quem ama o porcelanato. Porque hoje qual que é a diferença do porcelanato e talvez numa pedra natural ou de um granito? São as facilidades que você encontra, principalmente no esmaltado, na variação de tons e Aham. cores, Sim. E a né? espessura, né? Porque a pedra natural Tá. é. E o granito também, que o pessoal usa muito para escada e tal. Mas assim, não, quero usar. Mas basicamente, massa plena, uma única massa, produto mais resistente. É um produto que ele pode ser usado em ambientes de alto tráfego, porque ele vai Sim. ter uma resistência sim. Maior, né? Hoje nós temos esmaltados que são para alto tráfego Inclusive também. em áreas industriais, né? Isso, para a área Cozinhas. comercial e cozinha industrial, o mais indicado é esse. É o Não massa só plena. pela resistência, mas pela questão de segurança também. Por ele ser um produto natural, Sim. ele vai ser mais resistente em alguns ataques químicos, ele pode ser mais resistente que o esmaltado, Uhum. tá? E ele tem a questão de quando molhado, ele não fica muito Aderência. liso igual o Sim. produto acetinado. Só que hoje o esmaltado ele já tem texturas diferentes. Sim. Acetinado, polido, natural e o EXT que é o hard, que é o mais Sim. áspero. Então o natural ele já te entrega uma textura dessa
E aí, em alguns lugares, a pessoa acaba usando o esmaltado Aham, no lugar do massa plena, devido realmente ao tá. mercado não estar produzindo tanto, Uhum. Sim. né? Não, ele é excelente. A gente indica. Na verdade, assim, não tem como fugir do porcelanato esmaltado. É o, digamos assim, acaba sendo o carro-chefe, Sim, né? sim. Ah, não, hoje é o que Mas mais se vende. mas a gente tem como que se fala? A gente tem É que não é todo cliente também que uma entende, paixão pelo né? massa plena, por essas Tem facilidades, cliente que, entendeu? quando a gente explica, ele não, eu É, quero investir. Ou tem cliente que mas acaba preferindo não investir o que nisso. acontece, né? A gente Depende vê muito muito. na questão da moda, né? Quando a gente fala de um produto esmaltado e um produto natural. O natural, ele não tem muito do que inventar. Ou Sim. ele vai ser polido, branco, preto, cinza, vermelho, verde, É. azul, É porque né? o massa plena a gente não consegue fazer muito, Não dá não pra consegue fazer detalhe. Não desenho, dá para né? Liso. fazer, Então não ele dá vai para ser, ele remeter é a nada, isso. Exato. Mas é por isso que a gente gosta. tá? Por isso que a gente Exatamente. gosta. Daí é a Embora, polêmica, né, Evandro? é, Assim, aí vai nós não muito da somos muito do. particularidade. Aí vai muito Sim. da questão mais, algo mais ousado ou Uhum. algo mais suave, mais tranquilo, que a gente fala do clássico. E aí você coloca o clássico sem perder a beleza, sutil, que não vai cansar, que o cliente vai estar sempre ali e ele Uhum. não enjoa do teu Ô, ambiente. Evandro, já entrando por dessa questão de estética, o que que vocês mais vendem é, em relação a tipos de, a estética mesmo? É marmorizado, é mais que imita um cimento, Imita mais que imita madeira. Daí madeira? O tem que o. mais sai? Olha, os produtos que são mais vendáveis, né, hoje, se a gente for analisar, o mercado hoje joga muito ao marmorizado, então a gente vai muito na tendência. Se você Vende for, bastante, se você então. for na loja, o marmorizado ele ainda predomina, embora esse ano na feira ele estava mais sutil, Hum. mas não deixou de existir. Uhum. Uhum. Ele sempre vai existir numa maneira talvez com maior frequência, e nesse momento ele vem vindo. Não que ele esteja perdendo força, mas diminuiu um pouco, por quê? Porque os tons pastéis, os tons mais sóbrios, os tons mais elegantes, está voltando, Daí você vai para o marmorizado, você já entra num travertino daí. entendeu? E o travertino vem em alta também, Ah, o tanto, travertino é lindo, né? Vamos tanto em combinar. relevo, A Sim. pedra do quanto em travertino é maravilhoso. textura, quanto em acabamento. E é um produto que a gente fala que é atemporal, ele não perde a tua É. Uhum. característica. Você vai usar ele nos anos 80, como você vai usar ele agora nos anos 2024. Ele, Sim. Sim. entendeu? Ah, é que é Só natural, né? vai Tudo que é ter. natural, gente, Exato, não, ele vem a essa tendência. Lógico que tem não sai. algumas reproduções, algumas características aí que a gente sabe que quando reproduz ou quando remete a alguma coisa, se ela não for muito fiel, a gente vê que o negócio tá meio Não, o Ah, tem umas escrachado. coisas muito mal é feitas. Fazer feio. aqui, tá tudo certo. Então, É não. horrível. No porcelanato de massa plena, igual a gente tava falando que eles são muito tons sóbrios e mais pastéis. Hoje nós temos uma marca na loja que é a Eliane e a Decor Tiles, que é o que hoje ainda oferece massa plena no mercado. Portinari já não tem mais, eles tiraram de Uhum. linha. Uhum. Eles vieram com produtos sofisticados, com resistência a tráfego, para poder usar em mercados e tal, mais esmaltados, mas é uma linha Pietra lá, que tem uma Que é bem. resistência muito Aham. boa e que é um produto espetacular, ele é muito bonito. E tem alguns mercados aqui na região de Maringá, então a gente encontra. E tem essa resistência e é um produto esmaltado. E a Eliane ainda produz o massa plena. Então, assim, ele tem Sim. essas linhas mais básicas, que a gente fala que são os produtos mais sóbrios, Uhum. mais chapados, mais homogêneos. E tem alguma coisa já em massa plena que remete ali a pedra portuguesa, que tem todas Umas aquelas manchinhas, umas bolinhas, isso, bem pintinhas. suave. É um produto de massa plena, Sim. né? Uhum. Hoje nós É bem, temos é bem delicado, é bem Só que eles discreto. são 90-90, né? 90, Esse. 90, 90, Uhum. 90 quadrado. Depois nós temos o 60 por 1,20, aí nos tons azulzinho, verdinho, Uhum. um Aham. pretinho, que aí tem um pouquinho. E tem uma linha que chama mínimo, Mínimo. que aí é o produto, massa plena assim também.
Só que aí ele parece que ele tem um monte de Uns pintinhos, granulinhos. mas Mas de longe suave, você não vê. que não granilitos, percebe. É, o Isso. mínimo, é. Que, na Mas é verdade, o lindo. produto ele é muito bonito. É E lindo. o bom Ele é dessa lindo. linha é que ele vem polido, ele vem natural E vem e ele vem o... no EXT. É. Uhum. Para quem gosta de dar continuidade, Isso, vamos seria o explicar. produto Isso, Vamos perfeito. explicar. essa Que aí a gente fala da é a maior trilogia. dificuldade nossa. A Entendeu? gente não precisa nem dos 3, só 2. É. Só 2 que a gente Embora precisa. esses produtos, infelizmente, o maior tamanho é 90-90. É. Mas assim, só para o Nem pessoal 90, acho que é entender. 80, tá? Talvez eu me equivoquei no tamanho. Não. 80, São 80. peças Eu acho que menores. 90, eu 90 coloquei eu o tenho- mínimo na minha piscina. Você tem ele lá. Eu tenho, daí eu coloquei... Foi 90 ou foi 80? Eu acho que é 90. 90. Aliás, Então, a gente isso tem aí. colocado porcelanato em piscina, gente, fica maravilhoso. A Sim. piscina ela é super pequena, daí eu queria uma piscina clarinha pra ela não parecer tão pequena. Você Daí eu colocou coloquei o mínimo, o cimento, não, é o mais clarinho. O cimento ele é mais ele é acinzentado. mais acinzentado. Né? Eu esqueci o nome. Mineral? Ai, não lembro o nome agora. Minerali? Mas aí a Mas gente... ele ficou clarinho. Daí a gente fez o abauladinho na borda, por isso que eu queria também o massa plena e tal. pra Mas, ó, fazer vamos essa explicar que a gente tá coisinha. falando polido, acetinado, XT. O polido é o que tem brilho. O acetinado é o mais fosco. Ele E o é EX liso, porém sem brilho. É. E o EXT, ele é o que vai para a área externa, que é aquele que segura mesmo. Parece uma lixa. Parece Tem uma granilhas lixa. que Isso. faz com que É. o produto Então dê mais segurança. é bacana quando você encontra uma linha, né, Evandro, que a mesma textura, A a mesma mesma cor, cor, porque com- daí a gente vem com a parte de dentro da casa, num acetinado, Uhum. e quando você chega lá fora, tá num piso que segura. Quando chove, né, quando molha, ele te dá uma segurança. Porque dá essa continuidade. Aí eu vou entrar numa outra pergunta de questão de venda. O que mais sai aqui em Maringá? O piso acetinado ou o piso polido? Olha, para os clientes mais tradicionais, eles acabam gostando mais do brilho. Do brilho, Do brilho. do polido. Mas o projeto que tem o profissional envolvido, a maioria acetinado. Agora eu vou explicar por quê. Porque é o Vai. seguinte, não é que o arquiteto só gosta de piso acetinado. É que o polido, ele reflete toda a luz que você tem no teto. Então vira uma confusão visual. Então às vezes você especifica lá o móvel com uma determinada textura, um revestimento, uma pedra natural. Aí você coloca lá no teto determinadas lâmpadas que é para focar num quadro, numa Uhum. poltrona específica, numa peça, numa obra. Aí você tem aquele piso polido. Tudo Gente, reflete, vira uma confusão multiplica a visual. luz no ambiente e fica tudo aquela loucura. Por isso que a gente gosta do acetinado, porque ele não reflete toda essa luz que a gente Isso. coloca na E casa. principalmente em banheiro, a gente ainda tem os metais, que geralmente são cromados. A gente tem o box, E o que espelho. brilho. A gente tem o espelho e a gente tem as louças. Então, é puro brilho. Agora, quando a gente fala em banheiro, a gente tem que fazer uma ressalva. Já volto nessa ressalva, mas falando do Para produto... piso, né? O piso não pode ser polido Falando do nunca. produto polido dentro de uma residência. Eu sou muito da seguinte opinião. Em apartamentos, eu amo piso polido. Por quê? Isso é uma particularidade Por que em minha. apartamento? Quando eu entro num apartamento que eu vejo o piso todo polido, limpinho, bonitinho, você tem um ar de glamour, é um ar de limpeza, uma coisa, sei lá, ele te engrandece. Você já me é falou o mesmo que que você gosta. Eu tenho essa visão, né? Vou na casa dos meus amigos e quando eu entro nos apartamentos, que eu vejo porcelanato polido, aquilo Aham. tudo limpinho, bonitinho, cara, ele enche, ele Te enche brilha o os brilho olhos. os olhos. E tem os clientes que têm esse perfil, como o meu. Aham, Se eu sim, tivesse é um gosto. apartamento, faria Aham. desse jeito, Com porque é o meu certeza. estilo. Porém, tem um contraponto no porcelanato polido, porque qualquer coisinha ele marca. É. Qualquer Fica uma coisinha ele gosminha, né? aparece. Fica aquela... Exato. Então, assim... se A piso- mulher vai lá e passa um creme no Entendeu? pé E aí marca- sai andando. Aí, para quem tem cachorro, pelo, essas coisas. Então, Aham. o produto ele aparece muita sujeira. É mais Uhum. fácil. Produtos mais claros ou até mais escuro. O mais escuro aparece mais ainda se for Se for o pelos pelo, claros, é sim, pior. sim. Né? E eu já tive uma Golden, então, Nossa. cara, ela solta pelo pela casa inteira e
tufo de pena. Então, onde Não, tem eu pelo, nem você me vê. lembro. Maravilhosa ela. Eu Mas, tinha uma enfim. labrador maravilhosa. E eu tenho muito isso pra mim. No apartamento eu acho isso um glamour e tal. E tem o cliente que vai chegar numa casa e ele vai falar: não, eu quero meu piso polido. Eu quero que isso Sim. brilhe. Por quê? Porque o cara gosta de ver limpeza, ele gosta de Uhum. ver glamour, entendeu? Então isso enche o olho, ele Às brilha. vezes ele tem ali uma pessoa Realmente. todos os dias, né, pra Perfeito. limpar, tem que ver todo o perfil Né? e a rotina, Isso. né, da E pessoa. aí a gente vem para a questão do acetinado. O acetinado é um produto espetacular. Parece menos sujeira, é fácil de Uhum. manutenção, ele combina com tudo, ele deixa a iluminação, os detalhes da casa aparecem mais, né? Eu sinto mais aconchego. E ele se torna um ambiente mais É. aconchegante. Isso é O fato. brilho, ele dá uma impressão de mais frio, realmente. É. E aí o que que acontece nisso? É o que eu vejo muito. Então, é o detalhe de iluminação que foi muito bem Uhum. colocado. Então, hoje, assim, em lojas de luxo, lojas de Hum. luxo, lojas de veículo, a maioria do showroom são todos porcelanatos Brilha. Brilho. polido. Por quê? Ali. Porque tem que remeter o glamour Aham. Sim, o Porque o que brilho. você coloca em cima do brilho, O ele diamante Ele faz o quê? exala. Ele brilha, Entendeu? né? Ele exala ali. Então, assim, você põe lá uma baita de uma caminhonete, um carro zero em cima de um produto brilhante, ele Ele fica mais destaca, ele enche brilhoso. Sim. o olho. Você vai numa loja que tem lá uma arara toda bonita e tal, e se você vê o piso acetinado no chão, parece que não conversa com a mercadoria que você está vendendo, Hum, tá? É um uhum. pensamento que eu tenho, talvez eu esteja errado, tá? Não tá Mas errado. Mas é um pensamento meu essa disso aí. questão que você falou do aconchego, quando a gente pega um projeto e ele tem o piso polido, a gente coloca muito tapete, a gente coloca muita coisa estofada com tecido, a Exatamente. gente coloca cortina, muita madeira, Pra justamente quebrar o para frio. quebrar essa coisa fria, para trazer mais aconchego, né, mais... Principalmente se é uma residência, se é uma Então, Então a casa. gente você vê. trabalha muito com textura justamente por E ser aí aquela coisa fria. vou a fundo aqui. Minha casa é uma casa simplesinha, uma casa pequena, de meio terreno. Quando comprei a casa era tudo cerâmico. Eu não trabalhava na Reveste ainda. Uhum. Depois entrei na parte de acabamento, comecei a trabalhar com isso, conhecer o que eu poderia levar para dentro de casa para que minha casa ficasse mais gostosa, mais bem-vinda, mais aconchegante. E eu gosto muito de receber pessoas em casa. Uhum. Tenho esse hábito, né? Gosto de fazer churrasco com os amigos e gosto de fazer a festa. E ele gosta mesmo, gente, porque não é suco que ele trouxe pra gente. Ai, Juliana. Aldeia. Ai, Juliana, ela falou que E é aí, vinho. vinho. É o vinho que o passarinho não bebe, né? Aham. Aí, Que, aliás, é uma delícia. Né? beleza, peguei e falei, agora essa casa ela vai ter que ter uma identidade minha e da minha esposa. Ai, que legal. Minha esposa, ela é muito da madeira, do natural, Uhum. né? E aí as coisas se casaram, porque eu peguei e eu fui lá e eu vi um porcelanato polido na loja, falei, esse porcelanato vai para minha casa, para interno. Fui lá e comprei. Não é um apartamento, mas é uma residência. Fui lá e comprei o polido, colocou. Aí, acetinado pro lado de fora, 2 tons no máximo, um dentro e um fora, né? Troquei, revesti os banheiros ali, um detalhe simples, e os quartos são todos no laminado. Uhum. Então, meus quartos são laminados e tal. E a madeira, ela veio muito a calhar com o meu piso polido que tá na minha sala, Uhum. na área gourmet ali e no corredor. Cozinha, né? Então, ficou, assim, bem gostoso, bem chique. E ele criou uma identidade. Por quê? Eu vim com esse polido e sem entender muito bem das coisas, porque eu não tive arquiteto lá, foi mais no meu Do seu no feeling. meu Feeling. feeling Uhum. ali, junto com a minha esposa, amor, vamos colocar isso, vai ficar legal, vamos. Aí nós colocamos, sim, aí a minha cortina, eu tenho uma cortina de sisal, Hum. que eu comprei lá quando tinha o Casulo Feliz aqui, Uhum. comprei uma lá, coloquei. Aí eu tinha, hoje já mudou essa decoração, porque a gente já deu mais uma modernizada, mas no começo era isso, era porcelanato polido. Aí eu tinha umas luminárias em madeira, Uhum. que Uhum. dava, né, uns cachepô e tal, um negócio de, Aí, ó, no feeling ele foi no né? quentinho. E aí eu Quentinho. peguei essa parte para quebrar um pouco do quê? Do Do porcelanato porcelanato polido. Sim. polido. E antes da Mayla, eu tinha só uma cachorrinha pequena,
E aí eu peguei e eu tinha um tapete no meio da sala. E eu falava, poxa, um baita de um porcelanato polido. Todo mundo que chega aqui ama o produto. E realmente, todo mundo que entrava na minha casa falava, nossa, Evandro, que piso lindo. Uhum. Entendeu? Um dia recebemos a dona da loja lá, que minha esposa faz maquiagem, cabelo e tudo. E ela foi lá. Ela falou, nossa, a casa de vocês é muito gostosa, é muito aconchegante. Né? Ela é chamativa para que você Ai, que fique aqui. gostoso. Né? Então, é casa de mãe, que você chega e gosta. Que Tudo delícia. arrumadinho. E parecia casa de boneca. Parece. Por quê? Porque é uma casa pequena. Aham. Então, tudo nos devidos Tudo lugares. certinho. Assim, Certinho, então, nos detalhes. quando tem bagunça, ficou louco. Aí, Ai, agora ele veio o meu falou filho, pra né? mim. Eu tenho um filho de Ai, 11 com anos, aí você criança. já imagina como que é. Mas, enfim, né? Passamos por esse Sabe o que ele falou período. pra mim? Ele, quando ele usa a torneira do banheiro, ele vai lá e passa paninho depois. É um detalhe. Metódico? Nada. E aí, ela se encaixou, deu detalhe, os móveis era muito dessa parte, o sofá mais clarinho, marrom, clarinho. Então dava toda essa combinação para aquele estilo de residência. Até que a gente vai mudando um detalhe aqui e tal. Hoje eu já tenho vontade de trocar o piso polido. Por causa das Por causa patinhas. do Né? E cachorro. trocar pelo acetinado, isso. Porque com o tempo parece que ele envelhece mais rápido do que o acetinado, sabia? Ele vai perdendo o É. brilho. E aí você consegue recuperar algumas coisas, mas Uhum. assim, aí você fala, não, acho que para residência, o acetinado ele vem a calhar melhor. Né? Embora eu acho que o piso, ele deixa, igual você falou, o ambiente mais aconchegante, né? Uhum. Aí remete muito, eu penso muito na avó. Remete Aham. muito à avó, porque é aquela característica de uma casa mais antiga, mais cimento. Assoalho. Embora hoje os produtos Falava são muito assoalho. modernos, entendeu? Mas é Assoalho. que hoje algumas modernidades vieram para tirar o aconchego. Né? Então, às vezes, usar. Não é nem o tema, mas muito perfil de LED, né? Às vezes, muitos revestimentos diferentes. Sim, Isso sim. vai dando um sufocamento, assim, a gente. Falo que Não, assim, mas eu que imagino. tira. Então, é perfil de LED, é um revestimento 3D aqui, é um piso amadeirado aqui, imita madeira aqui, um outro. Então, assim, eu falo que vira casa showroom. Isso. É É. verdade. E tem muito, porque assim, eu penso no cliente, que ele chega sem arquiteto lá, ou às vezes até ele já tem o projeto, mas ele não tá feliz com o projeto e ele chega lá querendo mudar. E tem esse cliente que ele quer mudar o projeto ou ele quer colocar Tem. tudo que tem na loja dentro da casa dele? Tem clientes. É que eu falo, são perfis, Sim. né? Mas hoje, o que a gente tenta passar para o nosso cliente, o menos é mais, Ai, obrigada. tá? Eu tenho muito esse pensamento. O menos é mais. Por quê? Voltando um pouquinho ali atrás, antigamente tinha muito piso, revestimento, azulejinho e tal. Hoje, os porcelanatos, cerâmica e os porcelanatos tomaram-se uma proporção tão grande que você entra nas lojas de materiais de construção e você já não encontra tantos revestimentos retangulares, tal, fazendo uma linha coordenada que o piso é igual à parede, só que o piso é quadrado e a parede é retangular, não. Por quê? Porque a moda veio, ela trouxe, ela ficou e parece que não vai embora, pelo que eu vejo. Porque ela vem muito. Ah, hoje eu quero usar um piso. Então você vem piso, parede, acabou. Uhum. Entendeu? Eu me incomodava muito com essa questão de ter um piso de tamanho e um revestimento do outro. Então, eu geralmente. É que agora até tem, mas eu colocava tudo mesmo. Então, o que tá no piso pode ir na parede, então vamos colocar o mesmo para não ter não se aquela alinha, diferença. não Essa fica falta de igual. alinhamento me dava uma. Total. E dava uma falta de alinhamento Entendeu? pequena, Eu não- parecia erro. Era Eu um não gosto de negócio falar muito estranho. disso, senão tem um banheiro lá em casa que eu tenho que reformar. E aí ele é quadrado no chão e o revestimento Aí o na toque parede. teu deu tudo. Aí a gente Já. começa já a florar aqui e daqui a pouco tem que reformar. Vamos parar. Porque eu acho que nem você falou, do menos é mais. Para os revestimentos, eu penso assim: primeiro que, se você tem um projeto arquitetônico muito bem feito, você não precisa de muitos revestimentos. Para embelezar. Para embelezar. Porque às vezes o projeto nem é tão legal e eles querem sair cobrindo tudo com revestimento. Só que isso não vai resolver. Isso Principalmente não fachada. não vai adiantar. Hoje, E daí, quando você vem com os seus acessórios da casa, que é da sua personalidade, que é a sua mantinha, O seu móvel, o seu seu quadro, a móvel, sua a peça. cristaleira da avó, o seu porta-retrato, de repente... A peça que você comprou numa viagem, que você vai imprimir a sua personalidade na sua casa, né? E daí começa a ficar muito cheio. e
Muita E, re- informação. e realmente aí informação. começa muita informação e vira casa showroom. É. né? O piso, ele pode ser algo neutro, porque você vai trazer os seus objetos, né? Você vai dar A sua destaque para outras história, coisas, né? né? Você não É. precisa ser marcante naquilo, porque quando você põe um porcelanato polido e aí você joga um sofá, porque assim, você não sabe se você quer chamar atenção para o porcelanato ou se você quer chamar atenção para o seu sofá. Você não sabe se você quer chamar atenção Eu para não a tua digo nem televisão o ou para aquele. polido ou acetinado, mas é estampa, Né? entendeu? Estampa, é. Porque, assim, gente, é questão de Não, gosto. eu não sou muito fã disso. Eu tenho sim um produto na minha casa que quando eu reformei da primeira vez, eu tirei todo o azulejo da parede e coloquei um porcelanato e na época eu era apaixonado pelo ladrilho hidráulico, e aí eu Uhum. coloquei um colorido na parede da cozinha ali e ficou. Então tá lá até hoje, o restante da casa é tudo liso, mas ele tá lá ainda. Numa futura reforma aí, com certeza vou Você enjoou removê-lo de dele? lá. Não é que enjoou, mas eu acho que ele teve o tempo dele ali Sim. já. Uhum. Agora eu já tô pensando em reformar, então aí aquela parede não vai poder mais existir, né? Uhum. Vai ter Sim. que sair dali. Entendi. Então, assim, eu vejo muito isso um brigando com o outro, né? Porque quer aparecer demais. É. Então, deixa tudo neutro. Então, é um piso dentro, um piso fora. Eu gosto muito do travertino. Eu acho o travertino uma peça O espetacular. travertino Produto é um atemporal, ele é clássico. bonito É o cimento demais, é um queimado, clássico. né? É. Entendeu? Porque assim, às Cinza. vezes quando a gente fala, ai, deixar tudo menos é mais, ou deixar tudo neutro, às vezes a pessoa vai achar que vai ficar sem graça a casa dela. Mas é o que a gente estava falando, o trazer as coisas dela, pessoais dela, é isso que vai trazer a personalidade, né, pra casa. E hoje você vê, né? Os metais coloridos voltaram muito em alta. Ah, Então, hoje você vê. vieram várias cores, Você né? pega a linha de metais coloridos, então é dourado, é bronze, é preto, é chumbo, Não, e agora entendeu? tem o Rosé, colorido mesmo, eu vi que tinha azul, amarelo, vermelho, umas e cores muito vibrantes. forte. Então, assim, isso aí também dá para você levar para dentro de uma essência, mas assim, você tem que tomar muito cuidado até Tem. para você fazer essa combinação. Então, você vai lá num banheiro neutro, aí você pega e faz um piso e parede do mesmo revestimento. Ai, mas eu queria fazer uma parede decorada. Tem a necessidade? É um sonho? Faça. Tá? Não, Exatamente. concordo, eu também acho. É meu sonho, Exatamente. Entendeu? gente, cada um tem o Ah, seu. É o não, ó, eu sonho. vou colocar isso aqui no banheiro, mas eu quero meu banheiro neutro. Perfeito. É o teu gosto, manda bala. Exatamente. Porque o que que acontece? Às vezes você vai lá e faz um detalhe, pá, coloquei isso aqui. E aí depois você tem que pensar, qual é a louça que eu vou usar? Qual é a torneira que eu vou usar? Que cor que vai ser? Tem que. Aí tem esquadria do box. Aí depois você tem a questão dos acessórios, né? Saboneteira líquida. Aí os cabides, que cor que eu vou trabalhar com isso, né? Como é que eu vou colocar isso ali dentro? Já Pra que começa a ter fique- várias informações. É para isso que Fique tem o projeto, bonito. para Exato, ele visualizar como exatamente. que vai ficar tudo no Entendeu? contexto. E a gente É. disponibiliza isso para o cliente também, né? Aham. Para que ele tenha ideia e tenha noção do que ele vai estar usando. Às vezes ele acha que O que ele viu no vizinho, no e amigo. tem o cliente que ele é muito visual. Então ele entende o que a gente fala e ele acompanha o raciocínio. Sim. Só que tem um cliente que ele gosta muito, ele tem bom gosto, mas ele não é nada visual. Ele não entende a que gente aquele produto percebe. que ele vai usar os dois juntos não vai ficar bom. A gente percebe até tem cliente que não consegue entender nem um 3D. Só na hora mesmo. Só na hora, quando entra Que na vai colocar, casa. porque o cara não é visual. E não tem problema. É uma, Tudo uma- certo, é isso uma aí. característica dele. A gente tenta fazer de tudo. Então a gente vai a gente mostra aqui às vezes o piso, né? Vai ser esse. Mas a gente vai antes de comprar, a gente vai na loja com o cliente, ó. Às esse vezes o piso cliente tá até aqui, pensa assim, ai assentado, gente, tá mas de novo outra reunião, ai que saco, né? Mas é tão importante. Daí ele- leva tão o outro, importante. então o piso vai ser isso. Então vamos levar a madeira que vai ser usada no móvel tal para você ver junto. Quando a gente vê que a pessoa assim tem um pouco de Dificuldade nessa parte, tá ou tudo tá certo. inseguro, né? A gente faz isso E tá para não tudo ter certo, surpresa. né? Tudo Porque certo. nem todo mundo tem a obrigação de saber tudo. Não? Exato. Vou olhar e sabe. quero. Não, e a gente, Não. nós como especificadores, vocês como vocês assinam um projeto e assim, todo projeto ele cria uma identidade com o profissional. Então, se vocês estão fazendo aquilo, é porque tem a carinha de vocês ali, né? Olha, Do que vocês gostam de colocar. Sim e não. Sempre levando a opinião do que o cliente Isso, quer. exatamente. Eu vejo que vocês não socam goela abaixo, de jeito jeito nenhum. entendeu?
Olha, Isso você Vocês, tem. não. É, Se tem vocês uma coisa que a gente não passam a faz. informação. Acredito que pro teu perfil, este celular é a melhor opção. Isso. exatamente. Ah, eu não gosto Porque desse o celular, que. Nádia, eu gosto desse. Fique à vontade. A gente mostra, esse tem essa Tá bom, vantagem, essa exato, tem essa, exato, essa. Daí vai perfeito. depender A da gente escolha, lida a com escolha sonhos. dele. Sim, É gente, muito complicado você você vê impor. a responsabilidade que a gente tem. É muita responsabilidade. É. Gente, é o que eu Não. falo, a gente projeta a forma como a pessoa vai andar dentro da própria casa. Quando a gente faz um projeto arquitetônico, você imagina É como ela vai viver dentro da casa dela, como como ela vai passar o tempo com a família sentar, Tem que dela. ter uma. Eu acho a que vocês posição que têm ela que vai olhar sentar dentro que ela vai dormir dentro de realmente tem casa. É que. muita Mas eu acho que responsabilidade. tem que pensar muito nisso, Muito. né? E é o A sonho da pessoa, a gente não pode impor. escada, né? Com escada, às vezes faz uma escada muito inclinada, aí a pessoa tem uma vozinha que mora junto. Como é que eu vou subir essa vozinha no segundo andar? Minha casa não tem elevador. Sim, tanto que quando a gente faz as reuniões de briefing, né, que são as reuniões Chama que reunião de briefing. A que é primeira pra reunião. a primeira reunião. É até meio brega ficar falando essas, né, Mas qual palavras. que é o outro nome? Ah, reunião de O que você quer, o que você deseja, o que você precisa, qual o seu sonho? É mais ou menos, é basicamente reunião isso. de. Ai, Quais agora são eu não vou, suas agora eu não necessidades? vou. Enquadra nisso. Mas, Agora eu não enfim, vou a conseguir pensar numa palavra. a que a primeira gente- reunião A primeira- para eles passarem pra gente o que eles esperam, o que eles precisam. Né? Exato. É. E eles precisam falar tudo pra gente. A gente tem que entrar realmente na intimidade da família para você fazer um projeto. Tem que ter esse entendimento, né? Demais. Se eles almoçam juntos, quantas pessoas eles recebem. Recebem. Ai, você faz jantar normalmente para quantas pessoas? Porque isso vai demandar o tanto de cadeira que a gente vai colocar na sala de jantar. Vocês já ouviram aquilo assim? O arquiteto acha que tá fazendo a casa pra ele, e não é pra ele, é pra eu morar. Exato, ouviu isso de alguém, não? já. Não, eu não, nenhum cliente falou isso pra mim. Não, mas eu já ouvi histórias. E Sim. tem muito. Tem. Porque às vezes tem cliente que vai lá na loja que a gente acha que é o arquiteto que vai morar na casa dele. Sim. Mas enfim, Mas né? A gente respeita. E eu tô lá claro. para igual eu falei desde o começo, nós estamos lá para resolver e solucionar o problema dos clientes. E às vezes o cliente ele não tem coragem de falar isso pro arquiteto dele. Ele não gostou, que ele não quis aquilo, que não Sim, convém. sim. E ele vai lá e fala pra você. Daí você fica numa Sinuca, saia, é. uma sinuca de bico. Mas a gente tem, assim, acho que uma postura profissional que eu acho que é importante. Por mais que o cliente tenha, assim, o cara tem toda a casa é dele, ele vai fazer o que ele bem Sim. entender na casa dele. Mas quando envolve um profissional, acho que a gente tem que ter muito respeito nessa Uhum. parte. E a gente procura É isso, que primeiro que ali você tá ouvindo um lado só. entendeu? Um lado só da história. Aí E você às tem que ouvir vezes o outro lado também. E às vezes a gente ajuda o cliente nessa parte. Porque às vezes ele chega lá e fala, mas a arquiteta colocou isso aqui, eu não tô afim de usar isso não, quero usar isso. Vontade, a casa do senhor pode pôr. Só que para o senhor ter contratado essa mão de obra, contratado essas profissionais, com certeza este produto que o senhor está querendo usar pode ser que fique fora do outro contexto que eu não estou enxergando. Porque provavelmente Exatamente. quando se fecha um projeto, você fechou a parte de acabamento e vai ter o design de interiores junto acompanhando, então ela já sabe que tipo de piso usar. Por quê? Porque ela já sabe qual é o móvel que o senhor gostou. Ela já sabe qual é o sofá que o senhor vai colocar. Ela já tem o seu projeto. Quando vocês falam de iluminação, é o quê? Luminotécnico. Luminotécnico. Então já tem tudo isso incorporado. Qualquer coisa que o senhor mexa aqui pode ficar Interferir. fora do contexto. É só avisar. E aí pode não ser legal. O senhor só Sim. avise ela que o senhor quer esse material, ok? Ixi, E talvez quantas ela vezes? mude algumas circunstâncias lá dentro Sim, já que vai aconteceu. combinar com esse material. Porque senão compromete tudo. Tá. A gente pensa tudo no Exato. contexto, né? Porque ela tem uma assinatura, tem um contexto. Ah, mas a casa é minha. Perfeito. O senhor Não é nem fique à questão de vontade, assinatura, né? porque se ele gosta, se ele quer, ele que vai morar. É mais uma questão que vai influenciar mesmo. É. E a gente deixa bem claro para o cliente, ó, nós vamos fazer a apresentação, o que você não gostar, o que você não quiser, você fala, é agora que a gente tem que fazer essa mudança, Sim, não é sim. depois.
E não tem importância, Porque não tem depois de problema pronto não isso custa gostar. caro. Isso sai Depois custa caro. caro e a gente sempre Sai. fala o porquê. Tente me explicar o porquê você não quer isso. Porque daí você me explicando o porquê, A gente muda a outras gente coisas, a gente ou a consegue gente entender. consegue entender o que você realmente quer para substituir É, aquele produto. Então é simples, não porque, tem que ter medo, vergonha, né, É. porque de muito falar. quando o cliente, pra você vê, né? Até quando o cliente vai sem o profissional na loja, que às vezes é algo que para ele não vai, entre aspas, não vai fazer muita Uhum. diferença. Né? Gente, é o que eu falei, lá na loja a gente tem muito profissional capacitado que ele pode desenhar uma casa e deixar super linda, maravilhosa e o cliente ficar super satisfeito. E às vezes o cliente, ele realmente, ele chega na casa da gente, ele chega na casa, ele chega na loja, desculpa, ele chega na loja para comprar o material sem um profissional e às vezes ele não tem norte de nada. Sim. E aí o vendedor direciona ele. Uhum. Só que talvez em algum momento a gente falha, mas a gente tenta direcionar da maneira mais correta. A possível. gente não tenta fazer uma salada de fruta na casa do cliente, até porque esse cliente hoje, Uhum. ele vai ser um cliente de hoje, de amanhã, depois de amanhã. Ah, mas ele acabou a casa, ele não vai ser mais meu cliente, ele vai continuar Sim. sendo meu Sim. cliente. Porque a Nádia vai na casa desse cliente e ela vai olhar e falar: Nossa, que vestimento lindo. Nossa, que combina. Nossa, como ficou bonito. Cara, ó, eu comprei tudo lá na Reveste. O vendedor de lá foi assim, assim, assado. Nós Sim. somos referência, Sim. né? Então, é nisso que o nosso consultor, nosso especialista em venda, tenta fazer lá dentro. Uhum. Entendeu? Ser mais assertivo possível, porque a gente mexe com sonhos e você não quer o cliente para uma compra só. Você faz uma salada na casa do cara, depois o cara entra e fala: Meu Deus, o que que eu fiz aqui? Aí chega um outro, mete a boca. Chega, e aí, E às vezes não é nem só o visual, você especifica uma exato. argamassa errada, manda quantidade a mais ou a menos. Entendeu? Então tem todos esses Tem detalhezinhos. muita coisa envolvida. Muita coisa que envolve. Mas a gente sempre tenta fazer dessa melhor maneira para que a gente fala sempre, o menos é mais. E a gente hoje está muito dentro disso. O menos é mais. Bastante, Fala, né? Acho que Hum. só para finalizar, que eu acho que é uma dúvida que todo mundo vai ter, né? "Au." Nossa. Alguma dica de limpeza para porcelanato Já que que você não falou que gosta agrida? da limpeza, você É. deve... Olha, hoje as indústrias elas passam alguns produtos que podem fazer a limpeza em determinada superfície É. ou em determinado tipo de substância que possa cair ali no produto. Né? Então, assim, hoje, você comprou um porcelanato polido, a maior dificuldade é em remover a cera que vem, porque todo produto polido ele tem que vir uma cera de proteção para que no decorrer da obra ele não risque, porque o produto polido ele tem uma facilidade maior de adquirir risco, Sim, porque ele emite mais luz e ele reflete mais e aparece mais. sim. Então, ele vem com essa quantidade de ceras ali. E às vezes tem empresas que têm um pouco mais, outro um pouco menos. E às vezes o cliente liga lá falando: Evandro, agora você vem aqui limpar a minha casa. Porque eu não consigo remover essa Evandro, cera. aconteceu com a dona daqui, do imóvel, aqui do prédio. Ela trocou o piso ali do corredor. Certo. E ela falou assim: Nádia, você acredita que eu morri de vergonha? Eu voltei na loja com a caixa, com as caixas de piso, falando que tinha mandado o piso revestir o piso errado. errado. Porque tava com essa cera. Isso. E às vezes o vendedor não passou a informação 100%. Então, assim, você vai comprar um porcelanato polido, ó, na hora que você instalar, esse porcelanato requer um pouco mais de cuidado do que o acetinado. Até porque o acetinado não emite luz, né, ele não vai dar reflexo. Ele vai riscar igual, vai riscar, só que ele aparece menos do que o polido. Uhum. Então, o polido, a dica de limpeza básica para ele, para remover a cera com excesso. A gente usa muito pó de gesso, porque ele não tem areia na composição, então ele Uhum. não vai riscar. Uhum. Usa-se muito sapólio cremoso, tá? Numa quantidade razoável e com bastante água em abundância, porque ele cria uma pasta e aí você pode deixar o produto mais encebado do que ele possa já Sim. estar com a cera. Então tem que esfregar bastante. A buchinha a gente recomenda aquelas do lado amarelo. Tá. E tem buchas hoje em casas de limpeza, escovões que são específicos para produtos polidos, tá? Para essa superfície. Então, o pó de gesso, Tá. o sapólio cremoso, para limpeza do porcelanato é a melhor coisa que tem.
Quando é uma limpeza pesada, sapólio cremoso. Removeu cera, sapólio cremoso ou pó de gesso. Para fazer uma limpeza natural do produto Básica lá, do dia a dia. detergente neutro. E muito Uhum. braço. E braço. Então, até eu vou dar uma dica, porque às vezes a gente pergunta, né? Muito assim, ai, qual o piso que suja menos? Não existe. Todos os pisos Todos vão sujar da sujam. mesma Ainda forma. mais em Maringá, Isso. né? Todos vão sujar menos ou Mas, mais, dependendo do fluxo, enfim. Então, o piso, que ele é liso. Eu falo a mesma coisa de bancada de cozinha, né? Então, tudo que é liso, né? Que nem aqui. Qualquer farelinho, qualquer pintinha, qualquer fio de cabelo que cair, vai vai aparecer. aparecer mais. Esse mesmo fio de cabelo, esse mesmo pinguinho que caiu aqui, ele vai cair num piso que é todo granuladinho, todo cheio de pintinho, só que ele não vai Vai aparecer. aparecer menos. Sim, menos. Então, menos. quanto mais liso o piso, quanto mais monocromático, né, sem Isso, mais vai aparecer a sujeira. perfeito. Então, no caso da minha casa, que eu não tenho funcionária todos os dias, eu não vou limpar a casa todos os dias, eu preferi em colocar um porcelanato que ele é todo Que tem umas que tem um monte de pintinhas. pintinha. Então, o chão pode estar sujo, mas eu não estou Ele não enxergando. aparenta estar sujo do jeito que Ele ele não vai estar, na aparenta, que daí verdade. já ia me Exato, dar isso. aquela agonia, aquele negócio que eu já ia sair. A mesma coisa para banheiro. Cai cabelo, se é um piso branco, um piso bege, tudo liso, Ah, você vai do meu enxergar apartamento qualquer é fio. branco. Eu tenho cachorro, Misericórdia. eu tenho cachorro, cai muito pelo, é pelo curto. Então eu ia enxergar aquilo o tempo todo, eu ia estar em função da limpeza. Sim. Então eu escolhi o piso que ele tem essas, vamos dizer, pintinhas, vamos É. dizer assim, ele não é liso. É um granulito, É uma minúsculo. Isso, porque eu não vou enxergar. Agora, todos vão sujar do É a mesmo jeito. pigmentação que é toda É a É. questão, então, daí que a gente tem que entender também o dia a dia da cliente. perfeita. Ah, eu sou uma pessoa que eu preciso ver tudo limpo, mas eu não tenho tempo de limpar todos os dias e eu não tenho Então, eu tenho, diarista, eu não tenho tenho que pessoa para limpar todos juntar os a dias. praticidade com o meu tempo para que eu consiga viver. Para viver, senão você fica em função de limpar a Função sua de limpar, casa. exatamente. Então, a gente tem que colocar essas coisas na balança. Se eu pudesse, um piso todo liso, limpinho, isso aqui, todo dia tivesse limpinho, maravilha, mas Não são é a essas... nossa realidade. Então, por isso que a gente tem que É perguntar. Não é simplesmente perguntar para a pessoa, você gosta de um piso liso ou você gosta de um piso mais chamuscadinho? Sei lá, às vezes ela vai pensar ali só na estética. E é por então daí isso, você tem que entender como que é a eu sua quero rotina, trocar o meu como que é... porcelanato polido de casa. Esse é um dos motivos. Ah, Porque realmente tem momentos da tua vida que você fala, não, beleza, eu consigo fazer a limpeza, Uhum. eu vou fazer. Só que tem momentos da sua vida que você fala assim, Ai, já cansei. não dá pra isso mais não, chega. Não, chega. Eu, em vez de ficar 1 hora limpando casa, eu prefiro ficar 1 hora jogando tênis. Sim. Entendeu? Eu vou ficar 1 hora lavando o quintal, eu prefiro ficar 1 hora tomando cerveja. Entende? Então São a gente prioridades, né? a chave da nossa vida, a roda da nossa vida, ela vai girando e aí vai chegar um momento que você fala assim, quanto menos eu fazer, melhor. Exatamente. Né? Então aí eu quero viver, exatamente. Porque Exatamente. aí eu vejo minha esposa se arrebentando, Aí você aí vai ver, eu às vou vezes lá você e eu vai fico dar um estressado. Daí pitinho, fica no todo filho, mundo- saiu, fez Então- pegou uma meleca, jogou no chão, Então saiu aí andando você por fala, cima. não, cara, quer Aí saber você de já uma xinga o coisa? cachorro que espalhou Inclusive, pelo. agora eu comprei um robô Meu. para que o robô Ai, faça o serviço. isso Aí é eu bom. falo, e eu falo para minha mulher, Eu quero comprar um. ele ajuda, ele ajuda. E não é o Não é a limpeza, cara, mas ele ele ajuda. dá- Então, exemplo, você tá na rua, puxa, eu fiquei 1 semana fora de casa. Você vai lá, aciona o bichinho, deixa, pá, ele vai lá, faz o serviço, e chega em casa, ela vai estar habitável. Aí Sim, depois você faz o poeira. mais pesado e Claro. tal. Agora sim, o robô, ele não enxerga debaixo do móvel aqui, ele não entra. Não, Então mas você é tem que ir um ali com geral. o aspirador para Aham. tirar uma teia de aranha, porque acaba dando, Aham. mas ele te ajuda muito. Ele te dá Então. uma bela de uma força. E eu comprei aquele que passa pano, então ele ajuda Ai, ainda que mais. chique! Aí ele dá uma Qual marca que é? ajudada. Eu peguei Xiaomi. Então diz que é o Mas melhor. é Muito bom. Diz que é o melhor. Eu gostei. Porque dizem que você não pode comprar um vagabundinho assim, um baratinho que. Porque não adianta, comprou ele no vai Paraguai? acabar. Onde você comprou? Comprei no Paraguai. Você foi lá e comprou lá. Minha esposa trouxe de lá, exatamente. Hum. E assim, eu falo, amor, Ah, liga teu... investimento, hein? E eu falo Bom. pra ela, liga teu servo. É, gente. A única coisa que a gente tem que fazer hoje é levantar as cadeiras, tirar algum puff do lugar e o restante é... Mas ele faz. mapeia. Mapeia. Daí ele volta quando. Volta, quando ele tá acabando a bateria, Acabando a ele vem na bateria. carga, tudo certinho. Nossa, na próxima Entendeu? E ele investimento. faz. Dependendo
O degrau que tiver, ele sobe também, vai. Tanto é que ele entra nos 2 banheiros, faz o banheiro, Aham. sai Ai, que tranquilamente. beleza. Então a gente já Gente, eu vai quero fazer a ver. limpeza, levanta tudo, é uma mão na roda, ajuda muito. Sim, Quero Não ver. é o que a gente sempre fala, não é a limpeza. Ele vai mascarar um monte de situações ali, Aham. mas assim, cara, eu quero chegar em casa e tá habitável, você vai. Porque Ai, tem, varridinho. porque às vezes tem lugar, às vezes, por exemplo, sai de casa dia, eu tenho um cachorro. O Uhum. cachorro anda pra lá, anda pra cá, anda pra lá, anda pra cá, anda Sim. pra lá, anda pra cá. Né? Então, assim, vai lá fora, patinho, vem pra dentro. Molhou, pisou na terra, vem pra dentro. Aí tem Tomo tudo. água, seu babando. Exato, e eu vou. Ou eu, senão não tem cachorro, não é verdade? Não, Se eu tem que ter começar a cachorro, estressar com gente. isso, aí Não, acabou. tem que ter cachorro. Não. Então, aí, é isso aí, ele vai tirar, ele vai aproveitar. Porque senão você chega em casa e fala: Meu Deus, é baba de cachorro, é pelo, é isso. Uhum. E aquele aí você fala, Ai, vou ter que você já limpar chega cansado, aí você tudo. fala: Não, eu vou ficar mais cansado ainda. Só que aí você fica nervoso porque Viu? você tem que fazer. Então, junto com o piso que você vai vender, você já vende também Vende o o robozinho. robozinho. Mais um produto Olha, aí, tá ó, vendo? Vamos adicionar. pra agregar. Vamos É. vender produtos Gente, depois eu adicionais. quero as dicas aí da loja e tudo pra comprar esse Ah. bichinho. Entendeu? Não, mas foi muito bom, a gente gostou de comprar, tá se usando bastante. A gente começou o assunto com o porcelanato, terminando Mas é que o porcelana não é simplesmente só Ele a te traz estética, né? Você ele, tem que pensar em toda essa ele te traz um funcionalidade, conjunto. esse atenção. conjunto de Agora, uma coisa coisa. muito importante que a gente pode finalizar também, se vocês quiserem, é a questão dos porcelanatos. Maringá, a gente tem uma região e a incidência de barro vermelho Terra e vermelha. a nossa Uhum. terra ela é terrível para encardir porcelanato e não tem o que faça. Se o porcelanato Sim. é claro, ele vai encardir. Sei que você tem uma diarista que ela vai fazer a limpeza do teu quintal todos Todo os santo dias. dia. Exato. Fora Uhum. isso, a gente aconselha sim tons mais escuros, Uhum. né, tons mais terrosos naqueles que tem, a marca que tem para te vender. E a incidência de terra é muito grande. Sim. Então, a particularidade, tem gente que ama produto claro. A gente sempre aconselha que ele não use produto claro numa área externa. Até porque ele Encarte vai, tudo. além de ela te refletir muito, Uhum. e trazer aquela coisa Sim. para a incidência de luz, ela vai te dar muita dor de Nossa, cabeça. Então, Maringá tem essa particularidade aqui que em metrópole, por exemplo, São Paulo, você já não vê. São Paulo é poeira, poeira, né? Mas você não vê tanta incidência de barro vermelho Sim. lá. Então, lá você Aham. consegue trabalhar um produto mais E claro e nem tal, vem muito pra cá, mais né? urbano. Tanto que esse pra minha piscina que eu queria ele bem clarinho, não foi muito fácil E tem eu alguns encontrar, produtos que a porque não gente tem vem. que. Porque assim, às vezes fala, nossa, mas esse produto aqui vende tão bem, vocês não compram. Não é que não compra, é que para nossa região é um produto que Uhum. Não não é funciona. Não funciona satisfatório. assim. Eu vou te vender, você vai se irritar, vai ter que trocar mais rápido e vai achar que o produto não presta. E não é Uhum. isso. Ô, Entendeu? Evandro, e questão de limpeza? A gente vê muita empresa fazendo essas limpezas pesadas, né? Que colocam produtos tipo um ácido. Isso Ácido. estraga o porcelanato? O produto esmaltado, ele corre-se um grande risco, embora Tá. eles prometam, eles falam que o produto não vai ter esse problema. Tem gente que faz a revitalização do esmalte do Aham. produto. Eu nunca vi, tá? Ser Mas aí sincero. ele perde a proteção, Isso, é assim, porque ele ó, fica, ele... o produto natural, se você jogar algo químico nele, dependendo a quantidade, ele vai até dar uma resistência. Só Uhum, que se ele não resistir o suficientemente, ele vai esbranquiçar em volta. Ele vai perder a coloração natural do do produto. produto. Né? E o esmalte é a mesma coisa. Quando vocês, mulheres, acabam de fazer as unhas, ok? Você acabou de fazer a unha, tá perfeito. E aí, por algum motivo, você tem que enfiar a mão dentro de um pote de um balde de quiboa ou de algum produto químico muito forte. A hora que você tira a tua mão de lá, além da tua mão estar toda ressecada, o que A que unha. aconteceu com o teu esmalte? Embaçou. Queimou. Uhum, Por quê? Porque ele queimou aquela camada que dá o brilho. sim. Então, o porcelanato é a mesma coisa. Se ele for polido, ele queima. Se ele for Hum, esmaltado, acetinado, ele vai queimar aquela camada de esmalte uhum. dele. E visualmente você não vai perceber. Só que com o passar do tempo, ele começa a encardir, Fica encardir. fosco. Você limpa de novo, ele vai sair, só que ele começa a encardir mais fácil, mais fácil, Ah, mais tá. fácil. Porque ele vai ficar mais poroso. Exato, porque aí ele perdeu a proteção que ele Aham. tem do esmalte. Entendi. Entendeu? E aí o produto ele encarde e aí não tem o que fazer. Aí pode trocar. Aí não tem jeito. Esses dias a gente tava na reforma numa cliente, né? E antes, inclusive, dela começar a executar, a gente estava na fase de projeto, ela me mostrou, né, um piso.
Isso. O piso era bege. Aí ela falou assim: olha, essa área aqui, veio um cara aqui e tal, ele limpou pra mim. O Uhum. piso dela era cinza. Cinza claro. Ó, Tava assim, e pra mim que era aquela Nunca cor, chegou a tá? fazer? Ela ia limpar, ela não ia trocar. Uhum. Eles iam limpar, parte de fora. deixa eu ver. Teve um rapaz que esteve lá na loja e ele até passou o contato. Eu peguei, porque às vezes precisa, Não, eles fazem um e teste, faz o né, ali teste. É, a pra. única coisa que tem que tomar muito Só cuidado é que com o deve tipo ter de sido essa produto que ele questão. vai usar. Porque se ele usar um produto químico à base de ácido, ele vai limpar, teu produto vai ficar Sim. novo. Só Você tem que que usar até vai. luva Só pra que não ele cair os vai dedos, né? queimar o esmalte, entendeu? E aí, se queimar o esmalte, já era. Vai Uhum. sofrer depois, porque com o tempo ele vai estar limpinho, vai sujar mais rápido, ele vai encardir. Você vai limpar, vai passar, ele vai limpar novamente, só que aí ele começa a ficar Encardir mais diferente fácil. as cores, exatamente. Então, A tem que tomar gente muito tem. cuidado. Então, assim, é detergente neutro, sapólio Aham. cremoso, entendeu? Se você for usar o sabão em pó, usa ele numa quantidade, mas que seja solúvel, que você coloque na água, mexa bem, deixa ele dissolver bastante, aí você pode jogar e aplicar. Ou seja, não é pra tacar E, alveja é, direto, e assim, ó. tem Igual que eu já fiz ensaguar. tantas Não, vezes. mas é que em algum momento a gente acaba fazendo esse Sim, tipo de sim. situação. Mas se você joga e ao mesmo tempo você já faz a limpeza e joga água em abundância, não tem Não tem problema problema, nenhum. Fechou. né? Não pegue um Veja, uma que boa, Veja X14. o próprio Pra limpar. vinagre, que ele é Clorativo. muito ótimo, ele é ótimo para Pra fazer limpeza, limpeza, né? vinagre, né? O vinagre branco sem álcool, ele é ótimo para Aham. fazer limpeza de banheiros. Além de ele fazer a limpeza bem, clarear os rejuntos, é, ele é um antibacteriano, Sim. querendo ou não, né? E ele faz essa limpeza, só que você tem que jogar e ao tempo já fazer a Já esfregar. tirar com É, Você não água. pode, porque ele, querendo ou não, ele é um ele ácido, é ácido. e ele, se ele escorrer e você deixar ele por muito tempo secar, ele vai queimar o esmalte do produto. Uhum. Entendeu? E aí fica aquele monte de risco no teu piso, onde ele escorre. Aí não sai mais. Aí é um polimento, às vezes, para tentar salvar um pouco, mas tem muito não. Às vezes a salvação é trocar mesmo. Tá certo. Vai Tem lá, muito fala disso com o não. Evandro. Isso. Escolhe outro. Estou É. lá. Pronto para atendê-los. Ah, Muito gente, mas bom. falamos de bastante coisa, até teria mais coisa pra falar, mas a gente marca Uma outra. uma Fique em parte 2. paz. É que já E eu deu fico à quanto? disposição Deu de quase 2 vocês. horas. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Obrigada, É sempre, Evandro. sempre um prazer estar aqui Maravilhoso. com vocês, isso é fato. Não só por causa desse trabalho, mas assim, é um trabalho gostoso que vocês estão fazendo. Obrigada. Realmente a gente vê que tem o dedinho de vocês ali, entendeu? É esse carinho que vocês Ah, têm com a gente. Eu me senti lisonjeado por ser convidado a vir participar. com medo, mas você veio, Sim, né? sim. Mas você vai falar Porque, do que eu falo, sempre falo, você vai falar do que você entende, não tem como, né, é, dar em errado. algum momento a gente pode dar uma gafe aí, né? Não Ah, é todo tempo, normal, né? gente. A gente não entende Mas, 100% de absolutamente tudo, mas a né? gente tenta ser verdadeiro no que a gente Sim. fala, isso é fato, né? Eu tento tirar muito tudo aquilo que a gente passa até para os nossos clientes e para os profissionais que estão juntos, passar Aham. sempre a verdade. Porque quando você fala a verdade e você imagina que seja verdade, você vai estar sempre olhando aquilo que é bom. Então a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que ser transparente, entendeu? A gente não gosta de fazer. Eu principalmente não gosto de fazer Uhum. nada que não seja transparente. Sim. Se Honesto. eu posso, eu posso. Se eu Perfeito. não posso, eu não posso. Então não adianta. O que é seu é seu e o que é meu é meu. Exatamente. Então a gente está aí para ajudar. É, foi um prazer. Eu estou assim, como é que fala? Surpreso, né? Ah, Com tanto de informação que a gente pode passar. você viu? Tem E em coisas, algum, Tem né? e em coisa, tem algum momento a bastante gente pode informação. ajudar alguém aí que esteja com Aham. dúvidas, né? E que queira. A gente tá aí para Mas isso. a ideia é o cliente saber o que ele tá. Um pouquinho ali, ele saber, né, o que ele tá comprando, para ele O chegar que ele lá. observar, o que ele, O né? que ele tem que levar em Isso. O que ele precisa consideração, o observar, porquê o que isso que. custa mais, isso custa menos, não ficar tão perdido, né? Mas a Então, gente está lá. E assim, tem muito mais informação que a gente pode passar, Muito. né? sim, Além do porque que a tem muitas gente. coisas Sim, 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 específicas, né, sim, sim. Cada um vai ter a de tua cada item. particularidade e a gente consegue tirar um pouquinho de cada para poder estar sempre ajudando.
Tá? Tá certo. Obrigado Então, mais uma vez. obrigada. Eu que Nós agradeço. Obrigada, agradecemos. Evandro. Imagina. Tchau, tchau, Tchau. pessoal. Agora eu que vou lembrar. Isso. Curte, siga e Compartilha? compartilha. Para quem tá construindo, quem tá reformando, que isso vai ajudar alguém. Valeu, gente. Obrigado, Obrigada. pessoal.